Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência que nos acompanha aqui pela frequência da 100.5 FM Líder. Você também que nos acompanha pelo site, o pessoal que nos acompanha pelo YouTube e você que nos acompanha pela primeira vez, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida. Seja bem-vindo ao programa Última Chamada, que toda quinta-feira está aqui na 100.5, a partir das 22 horas. E graças a Deus estamos começando mais uma programação, né? A semana passada, algumas pessoas comentaram, né, que foi reprisado, perceberam. Devido ao São João, né? Teve aí a festa de São João e a cidade aqui de Santa Rita, onde fica a 100.5, ficou praticamente fechada, né? Por causa dos shows aí, tinha alguns artistas aí de conhecimento, de renome, né? Nacional. E aí tava lotado. E aí não tinha condições de fazer o programa porque não tinha como passar para a rádio, né? Pra gente... Não tinha via de acesso para a gente poder passar para a rádio. E também o trânsito estava muito complicado na BR. E aí a gente optou por reprisar o programa, né? E aí algumas pessoas perceberam isso, mas o caso foi esse, né? Algumas pessoas perguntaram se tinha acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada. Foi só isso. Realmente, se quisesse chegar na rádio, a gente tinha que sair no finalzinho da tarde. E mesmo assim, ficaria inviável, né? Você ficar da tarde até as 10 horas da noite, depois passar a madrugada e para voltar, né? Então, a gente reprisou o programa. Foi isso, tá bom? Então, tá explicado aí para todos os irmãos aí e o pessoal que perguntou. E obrigado pelo carinho de todos vocês que falaram conosco. E também quero agradecer aqui aos irmãos que mandaram mensagens me felicitando pelo meu aniversário, que foi ontem, né? E o pessoal mandando mensagem e tudo. Quero agradecer a vocês, as mensagens, as orações, as palavras de bênção, de bendição, palavras proféticas para a minha vida. Quero agradecer a vocês aí, que o Senhor possa confortar o coração de cada um de vocês, dar saúde e conceder o desejo do teu coração, que seja lícito diante dele, é claro, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou orar aqui e você que tem fé para tal, eu quero estar orando junto com você, concordando com a bênção de Deus na tua vida e também consagrando essa programação ao Senhor, tá bom? Então, você que está em casa, você que está no trabalho aí, que é vigilante, você que é policial militar, você que trabalha na coleta, trabalha nos hospitais, enfim, de onde você estiver nos ouvindo aí, se você puder estar orando conosco agora, eu quero estar abençoando a tua vida agora, em nome de Jesus, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma quinta-feira, diante da Tua presença gloriosa e santa, e queremos apresentar, Senhor, a nossa vida a Ti. Nós queremos nos colocar, Senhor, diante de Ti e Te colocar, Pai, derramar, Pai, diante de Ti toda a nossa vida, Pai, porque o Senhor conhece. E nós queremos apresentar, Pai, as nossas necessidades, as nossas debilidades, fraquezas, inclusive os nossos pecados, Pai, e queremos Te pedir perdão por eles, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, nos purifica, porque o que mais pesa, Pai, sobre o ser humano não é o fardo das suas aflições diárias, Senhor, mas sim o pecado, Pai, que está sobre suas costas, que tem um jugo pesado, Pai, o fardo pesado do pecado, Pai. Então nos perdoa, nos alivia de toda culpa, de todo jugo, Pai, e que nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o céu possa estar aberto sobre nós e que o nosso pecado não seja uma interferência
para que a gente não possa pegar o teu sinal, Pai, o sinal da tua bênção, Pai, a conexão com o Senhor, Pai, e a gente possa ser abençoado aqui através da tua palavra que direciona, através da tua palavra, Pai, que aponta o caminho, Pai. E eu quero, meu Deus, nessa hora, orar junto com o teu povo e apresentar as nossas causas e pedir, Pai, que o Senhor contemple e que o Senhor venha conceder, Pai, o livramento, que o Senhor venha abrir a porta, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, porque nada disso é difícil para o Senhor, Pai. Basta o Senhor querer, Pai, como foi com aquele homem que disse para ti, Pai, se o Senhor quiser pode me tornar limpo. E o Senhor disse, eu quero, e na mesma hora ele ficou limpo. Se o Senhor quiser, a causa é resolvida agora. Se o Senhor quiser, o juiz decreta agora. Se o Senhor quiser, a porta abre agora. Se o Senhor quiser, a enfermidade desaparece agora, Pai. Tudo é possível ao Senhor, Pai. E nós estamos aqui diante de Ti por causa disso, Pai. Nós não estamos servindo a ídolos. Nós não estamos adorando, Pai, imagens. Nós estamos servindo a um Deus vivo, clamando a um Deus vivo, Pai, que opera. Então opera, Pai, para que todos saibam, Pai, que o teu poder, Pai, a manifestação do teu poder é real na vida daqueles que creem, Senhor, na vida daqueles que te buscam, Pai, para que eles saibam, para que eles assistam, Pai, a manifestação do teu poder e venham te conhecer, Pai, através do nosso testemunho, Pai. Nos concede vitória, nos concede graça, Pai. E falando de vitória e graça, eu te peço, Pai, pelo teu povo que oferta e que mantém essa programação no ar, Pai. Concede vitória a cada um, Pai. Concede graça, concede poder, Pai, ao teu povo, Pai. Aos que clamam, aos que buscam, Pai. Aqueles, meu Deus, que estão aqui ofertando, que estão orando, que estão participando, Pai, nos bastidores e ninguém enxerga, mas o Senhor enxerga, Pai. Então abençoa cada irmão, Pai, cada irmã, Pai, que mantém, Pai, essa programação no ar, Pai. Alcança a vida dessas pessoas, dando saúde, dando condições, aumentando, Pai, as suas posses, Pai, para que teu nome nisto seja glorificado, Pai. E eu te peço, fica conosco aqui nesta programação, nos conduz, Pai, nos dirige para que a tua palavra, Pai, possa operar, Pai, coisas extraordinárias que vão além da nossa imaginação, Pai. É assim que eu oro e que eu te agradeço junto com todo o teu povo, Pai. Paraíba, Brasil, mundo afora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Falando dos nossos ofertantes, né, eu quero agradecer a vocês que ofertam para manter a programação no ar. Sempre que cada irmão oferta, né, eu gosto de conversar com cada irmão assim. Geralmente as pessoas mandam um comprovante pelo WhatsApp e eu gosto de abençoar pessoalmente os irmãos. Eu não consigo fazer isso com todos, mas sempre que eu pego ali o WhatsApp eu abençoo todos. E eu quero agradecer a vocês pela fidelidade de vocês com Deus, primeiramente, né, com a programação. E a gente vai avançando aí para o 7º ano, né? Tá bem pertinho de fazer 7 anos que a gente tá aqui. E essa é a marca da fidelidade, né? Eu queria falar um pouco sobre fidelidade aqui na reflexão do começo do programa, né? A palavra do Senhor, ela deixa claro, não apenas em uma passagem, mas de maneira abrangente, Deus está sempre procurando as pessoas que são fiéis, né? E em várias passagens está manifesto o desejo de Deus em abençoar quem é fiel, né? Ele fala, porque tu foste fiel em toda a minha casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse aqui foi fiel, aquele foi fiel. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Então a palavra de Deus, de uma maneira geral, ela deixa claro para mim, para você, que tem muitas coisas que Deus preza na gente, no ser humano, que Ele deseja que assim seja, e uma delas é a fidelidade. Deus deseja que a gente tenha fidelidade, né? A palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, né? A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que foram fiéis, Deus traz recompensa sobre eles. E eu queria falar um pouco disso, né? Para mim, aqui na programação, no programa Última Chamada, 7 anos para mim no ar aqui é a marca da fidelidade. E a fidelidade de um conjunto de pessoas, porque nada é feito sozinho. Tudo que é realizado, a gente precisa de pessoas. Por exemplo, até para uma mulher dar à luz, ela precisa de alguém. Tanto que antigamente tinham parteiras, né? Eu não sei se tem alguém aqui mais antigo que pegou essa época de parteira, né? E as mulheres iam fazer o parto na casa e tudo.
E todo mundo precisa de alguém para alguma coisa, até para um parto. Hoje você tem aparato médico e tudo. Mas em tudo que você vai executar, você precisa de pessoas. E aqui na programação não é diferente. A gente está aqui há 7 anos e isso é a marca da fidelidade das pessoas, né? De características que Deus preza. E 7 anos não são 7 dias, né? Porque às vezes alguém consegue até ser fiel durante um período de tempo, sei lá, 1 mês, 2. Agora você ser fiel 7 anos é diferente, né? Então são pessoas que trazem algo. Eu queria trazer essa palavra, né, especialmente para quem é ofertante. Pode ter certeza que Deus há de manifestar muito mais graça do que Ele tem manifestado agora. Eu tenho convivido nesse tempo de caminhada com muita gente de igreja, de denominações diferentes. E eu contemplo as pessoas, elas pedindo, né? Pastor, me dê uma direção para isso, para aquilo, para que Deus ele possa abençoar a minha vida, para que Ele possa abençoar meu casamento, para que Ele possa abençoar isso. No geral, todo mundo quer ser abençoado por Deus. Agora, como eu falei aqui no começo, a palavra de Deus deixa clara que os olhos do Senhor, o coração do Senhor, o caráter de Deus, a bênção de Deus está voltado para quem é fiel. Deus se agrada da fidelidade. Então a gente precisa compreender que para que a bênção de Deus ela alcance a vida da gente, a gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma vereda para a gente andar. E uma dessas veredas é a fidelidade. Então a gente precisa criar na gente um hábito de ser fiel. Por exemplo, eu quero dar um exemplo claro para que você entenda bem. Eu falo com alguns homens, e já tratei com alguns homens na área de libertação, de homens que não conseguem parar de trair suas esposas, né? E aí fala, pastor, eu não consigo ser fiel. Eu não consigo ser fiel. Isso é um espírito, isso é uma coisa, isso é não sei o que, isso é não sei o que. E isso é uma questão de caráter. Caráter são as características que a gente desenvolve. E quando a gente chega a um grau de maturidade, a gente tem características pré-definidas, como se fosse uma configuração de fábrica, né? De fábrica não, porque a gente vai adotando isso na nossa vida conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus. E muitos homens falam, não consigo ser fiel, eu não consigo ser fiel. No entanto, esses mesmos homens que não conseguem ser fiéis, eles cobram, eles exigem que as mulheres sejam fiéis. Da mesma forma, isso ocorre no âmbito que eu estou falando aqui com Deus. As pessoas querem ver a manifestação da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, dos benefícios de Deus, sem ser fiel a Deus. E o pior a parte pior de tudo isso é que a Bíblia diz que Deus não é fiel para quem não é fiel com Ele, e que Deus ele vai desmerecer quem não honra Ele, quem não honra Ele. Ainda que Paulo diga lá em Timóteo assim, Paulo fala lá em Timóteo, alguém pode conhecer a Bíblia e dizer assim, não pastor, mas a Bíblia diz que ainda se a gente for infiel, Deus é fiel, Paulo vai dizer isso. Então a gente pega toda a Bíblia, se o que Paulo realmente quer dizer de sentido literal é esse, a gente pega toda a Bíblia e a gente anula tudo que Deus fala sobre fidelidade, sobre honra. E todas as vezes que ele desmereceu, que ele estendeu a ira dele como um lençol sobre o próprio povo dele, no Antigo Testamento e também no Novo. Toda vez que o povo se apartou de Deus e desonrou a Ele e foi infiel a Ele, o povo pereceu. Seja na época do povo hebreu ali com a lei de Moisés, seja na época da igreja durante a história. O que Paulo quis dizer ali é que ainda que a gente falhe, a gente erre, a gente cometa um ato de infidelidade, Deus ele vai continuar sendo fiel a nós, porque Deus não é assim, não é como o homem. Paulo quer passar uma ideia de que Deus não é como o homem, que vai falhar, que vai fazer isso. Entendeu? Porque se Paulo fala que a gente sendo infiel, Deus vai continuar sendo fiel para sempre, então a gente pode viver de todo jeito. E Paulo não quer dizer isso. Então, a gente precisa conservar, como quem planta uma semente, e regar a fidelidade. Uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, qual o segredo assim para o senhor estar tanto tempo fazendo a mesma coisa? O senhor vai para o culto, o senhor prega, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo e tal, e o senhor não abandona, o senhor nunca pensou em abandonar, fazer isso? Eu falei, rapaz, aí pensar em abandonar, eu nunca pensei não. Mas já pensei várias vezes em mudar de estratégia, mudar de ação, mas abandonar não.
E qual é o segredo? Eu falei, não tem segredo. Não tem nenhum segredo. Não tem nada em oculto, não tem nenhum mistério que você faça para que você seja isso. Eu acredito que a caminhada vai nos ensinar a ser fiel. A gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode ser infiel com Deus, a gente pode ser infiel com o marido, com a esposa, a gente pode cometer atos de infidelidade, a gente não pode ser permanentemente infiel. Porque errar a gente vai errar, eu erro, você erra. Mas a gente não pode ser permanentemente infiel, como pessoas que são infiéis em tudo. Ela dá a palavra, ela não cumpre. Ela casa, não consegue ser fiel ao cônjuge. Ela compra, ela não consegue honrar aquele contrato até o final, ela não consegue honrar isso, não consegue honrar aquilo. Você pode passar por períodos de dificuldade, você pode passar por um período que você não conseguiu ser fiel ao que você fez, passar um período, mas você viver constantemente infiel. Então eu vejo pessoas naufragadas numa situação onde elas oram, Deus não responde, uma porta não se abre, não acontece nada, e a pessoa fala assim: pastor, eu queria que o senhor me desse uma direção, que o senhor orasse para Deus abrir uma porta. E em muitos casos, eu vou falar para vocês, sendo bem honesto, são porque as pessoas são infiéis, entendeu? Prove ser fiel a Deus, tente ser fiel a Deus. E que eu vou falar que não é fácil você ser fiel em nenhuma área, porque o trabalho do diabo é trabalhar para que eu seja infiel, para que você seja infiel em tudo. Na palavra, no matrimônio, nos contratos, na igreja, na fé, contra Deus, contra todos e contra todos, né? Quantos pastores, você vê escândalos aí, tem aliança ministerial e estão caminhando ali juntos por 2 anos, por 3 anos, de repente tem uma briga ali, aí um descobre que um já estava tentando levar os irmãos da igreja para lá, estava tentando fazer uma coisa, estava tentando tirar uma parte ali, são pessoas infiéis. Vocês acham que esse monte de igreja que tem no Brasil, em toda esquina, vocês acham o quê? Que foi Deus que mandou abrir? Muitas igrejas dessas nasceram da infidelidade, de alianças que não foram honradas, que não houve fidelidade nas alianças ministeriais. A pessoa rachou ali e foi abrir a igreja dela, na maioria dos casos até debaixo de rebelião, né? Então a fidelidade, ela sustenta tudo. Ela vai sustentar tudo. Se eu quero que a minha esposa seja fiel a ela, eu tenho que lutar para ser fiel. Se eu quero que minha esposa seja fiel a mim, eu tenho que lutar para ser fiel a ela. Eu posso errar, ela pode errar, mas a gente tem que lutar contra a natureza da gente de ser infiel. Se eu quero ver a manifestação da fidelidade de Deus na minha vida, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu já vi pessoas cobrando de Deus fidelidade, pessoas que não conseguem ir 3 cultos em sequência na igreja. A pessoa não consegue ir 3 cultos em sequência. Por exemplo, a igreja tem um culto na terça, na quinta e no domingo, 3 cultos na semana. A pessoa nunca conseguiu, na história da vida dela, ela nunca conseguiu esses 3 cultos seguidos. Se ela foi na terça, faltou na quinta. Se ela foi na quinta, ela não foi no domingo. Se ela foi no domingo, ela não foi na terça e na quinta. Mas ela quer ver a manifestação da fidelidade de Deus. E a pior parte de tudo é que os falsos profetas dizem, contra a Bíblia, que mesmo se você for infiel, Deus vai fazer na tua vida. E é por isso que esse povo faz tanto sucesso e fica tão rico, né? Porque o povo gosta de ouvir mentira. Mas eu começo esse programa aqui falando dessa marca histórica para nós, 7 anos. 7 anos aqui é a manifestação da fidelidade do povo de Deus aqui. As pessoas sendo fiéis. Eu tenho 2 irmãs aqui que ofertam, acho que é praticamente 7 anos, desde que o programa começou. Que é a irmã Carla e a irmã Patrícia. Elas moram aqui no interior, eu não lembro bem a cidade, mas se não for 7 anos, é praticamente 7 anos, que eu lembro. Elas ofertam esse tempo todo. E nunca, nenhum mês, elas deixaram de ofertar. Que eu lembre, nunca deixaram de ofertar. A gente tem muitos outros ofertantes, e eu louvo a Deus pela vida de todos, mas que está desde o começo do programa, a irmã Carla, a irmã Patrícia. E eu estava esses dias conversando com a irmã Patrícia, e ela fez: pastor, o senhor falou sobre colheita, falando que aqueles que ofertam na obra vão colher. Pastor, e colheita para mim não é só dinheiro. Eu contemplo a colheita e o benefício de Deus em todas as áreas da minha vida, em tudo, em tudo. Força para permanecer na fé, na caminhada, para não apostatar, para não enveredar por esse caminho, um gospel, para continuar crendo na verdade. Saúde, pastor. Saúde é um dos maiores benefícios, como o Senhor fala. Eu vejo Deus se manifestar e não deixar faltar nada, cuidar, tratar. Então eu vejo o benefício de Deus real na minha vida, como o Senhor fala, a colheita de Deus. E eu disse: irmã Patrícia, a senhora tem sido fiel e tem honrado a Deus durante esse tempo todo.
consequentemente Deus vai honrar a senhora, porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém, sabe? Então Deus é justo. Então se você que está me ouvindo agora, você quer que Deus se manifeste na sua vida, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, a fidelidade dele, seja fiel a Deus. Busque ser fiel a Deus. Busque casar com o Senhor, fazer um casamento com ele, busque casar com o Senhor. Porque ninguém pode viver uma vida, só para encerrar aqui, a gente não pode viver uma vida assim, Senhor, agora eu quero ser fiel ao Senhor. Aí esse mês você começa agora, né? A gente tá em julho, é julho. Aí você começa, Senhor, eu quero ser fiel. Aí você tá uma bênção esse mês de julho. Aí quando é agosto, você já se afasta da oração. Aí você já não quer orar. Aí você já não tem compromisso em ofertar. Aí você passa um mês de agosto terrível. Aí quando chega setembro, você, Senhor, eu quero ser fiel, Pai, eu prometo. Aí você luta setembro e consegue ser fiel a Deus. Aí quando chega lá em outubro, você se afasta do Senhor. Aí você não pode viver assim. Então muitas vezes esse fracasso repetitivo que vai se acumulando na vida de pessoas, onde você não consegue ver a manifestação da fidelidade de Deus, é essa coisa. Você ora é fiel, ora é infiel. Ora é fiel, ora é infiel. E tem outras pessoas aí que são casos bem piores, nunca conseguiram ser fiéis a Deus, né? Uma vez um obreiro chegou para mim e disse, pastor, eu estava evangelizando e chegou um irmão que ele está numa situação assim, tá assim, o casamento dele tá ruim, a vida financeira dele tá ruim, a situação tá assim, tá ruim isso aqui, tá ruim aquilo ali, e eu quero ajudar ele. Eu falei assim, eu fiz, antes de você ajudar ele, faça o seguinte, dê uma analisada, converse com ele e veja como é que tá a vida dele, analise como é que tá a vida dele, antes que você vá abrir as portas para ajudar ele, sem compreender o que realmente está acontecendo. Por quê? Eu já sabia, eu fiz, aí deve ter todo tipo de infidelidade. E aí o irmão foi conversar com ele, e aí por que o casamento estava acabado? Traía a mulher, com mais de uma mulher, com várias mulheres. Por que estava sem trabalho? Roubou o patrão, não um patrão, roubou os patrões, sempre enganando, sempre passando a perna nas pessoas. E aí a pessoa começa a fazer um muro desse, né? Um muro de iniquidade em volta de si e pensa, por que Deus não tem manifestado a fidelidade dele na minha vida? Claro que tem uma barreira de iniquidade entre você e Deus. Então seja fiel a Deus, Deus preza a fidelidade. Não só Deus, né? Na verdade, tudo que você fizer com fidelidade vai ser bem para a sua vida, vai correr bem para a sua vida. Então seja fiel. Deus procura os fiéis, os olhos do Senhor estão atentos, procurando os fiéis para o servir e, consequentemente, se servir ao Senhor, Deus vai honrar. Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a tua fidelidade. E você que tem sido fiel, tem semeado na fidelidade, Deus vai honrar você. Agora seja fiel, sabe? Eu não quero chegar aqui no programa e começar a liberar a palavra de bênção de maneira irresponsável. Olha, Deus está te dando isso, está dando aquilo, você que está ouvindo aí, Deus vai te dar isso agora. O povo adora ouvir isso. Eu podia ser irresponsável para poder ter seguidores e tal. Não, eu quero ser verdadeiro. Deus está procurando quem é fiel, sabe? É tanta maldade nesse meio evangélico, é tanta enganação, principalmente da parte dos pastores. Os pastores são os piores, enganando as pessoas. Lógico que não são todos, né? A maioria, minoria é fiel, mas a maioria enganando as pessoas, com mentira, com palavra fictícia. São homens sem caráter, que só pensam em dinheiro. E aí começa a dizer pra você que do jeito que você anda, todo torto, você vai ver a fidelidade de Deus. Você não vai. Tem uma música de uma cantora aí que diz assim, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, eu sei que tu és fiel e tal, e tu és fiel a mim. Não, Deus não é fiel a gente, Deus é fiel à palavra dele. E Deus está dizendo, se alguém me honra, se alguém é fiel, se alguém tem zelo, se alguém tem fidelidade na aliança comigo, eu vou honrar, eu vou ser fiel com essa minha palavra que está penhorada. Eu disse que eu vou ser fiel, então Deus é fiel ao que ele fala, entendeu? E não a pessoas, como se você fosse um preferido de Deus, que você vai fazer tudo errado e aí Deus vai te beneficiar, né? Não distorça, por favor, o texto que eu citei aqui de Paulo, lá em Timóteo, né? Se eu não me engano é Timóteo, que diz assim, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então, tem que anular a Bíblia todinha se Paulo está falando em seu sentido literal. Lógico que não está. Porque ele mesmo vai endossar a conduta de um cristão e dizer assim, você tem que viver piedosamente, você tem que andar no caminho, você tem que ter zelo.
Você tem que ser imitador do Senhor. E se você imita a Deus, Deus é fiel. Então você tem que ser fiel também. Então seja fiel. Sabe, só para encerrar aqui mais uma vez, é porque eu vou lembrando de cada coisa. Uma vez chegou um irmão para mim, para os irmãos, disse assim: pastor, tava cabisbaixo, eu não sei, sabe, o que acontece, porque eu tenho feito tudo certo, eu tenho feito tudo certo, tá tudo certinho, e eu tenho feito tudo da maneira correta, e mesmo assim Deus não abençoa. Eu não vejo essa fidelidade de Deus na minha vida que tanto é falada. Eu fiz irmão. Ele fez E isso, igreja, irmãos, eu sabendo de tudo que ele estava praticando, eu disse: como é que a pessoa tem um caráter de estar com a vida toda desconcertada, toda torta, nessa ceboseira que ele está vivendo, e chegar diante dos homens de Deus, do povo de Deus, e falar assim: olha, eu estou sendo zeloso, fiel, tu faz tudo certo, mas Deus não está sendo. Ou seja, você imputar a Deus erro, dizendo: Deus não está honrando o que eu estou fazendo, e a pessoa vê no engano. Saia do engano e venha para a fidelidade. Seja abençoado como os ofertantes da programação são abençoados. Encontre o favor de Deus, encontre a fidelidade de Deus, sabe? Às vezes a palavra pode não ser tão animadora a princípio, ela pode ser amarga quando chega na boca, mas se você engolir, no seu ventre ela vai ser como bolo de mel, e vai te fazer bem, essa comida vai te fazer bem, tá certo? Então, em nome do Senhor Jesus, saia da infidelidade e venha para a fidelidade, porque Deus quer te abençoar. Deus tem interesse em encontrar pessoas fiéis para Ele também manifestar a fidelidade dele, tá bom? Então essa era a reflexão que eu tinha para deixar. Eu estava aqui lembrando que 7 anos é uma marca histórica, e eu não lembro, pode ser que tenha, eu não lembro, de programas de rádio que são mantidos com os ouvintes, né? Geralmente a rádio ela tem perdido a relevância por conta da internet. Antigamente tinha muito programa de rádio cristão, só que esses programas sempre tinham comerciais, eram mantidos por empresas. E eu não lembro, sinceramente, de um programa que os ouvintes diziam: eu quero manter esse programa no ar, né? E por tanto tempo a gente está aqui, né? Então esse é o selo da fidelidade de Deus, e eu quero agradecer a vocês que são ofertantes, e quero convidar você que não é ofertante para se tornar também, para que você também possa estar participando de alguma coisa que dá fruto, né? Porque às vezes a gente vive tanta coisa inútil na nossa vida, sabe? Tanta coisa inútil. O tempo vai passando e a gente vê que a gente está envelhecendo, não faz nada que preste na vida, né? Então faça alguma coisa de útil para abençoar a vida de alguém, para fazer alguma coisa que não seja inútil, né? Para que você tenha algum fruto para apresentar a Deus e dizer: Senhor, eu participei de alguma coisa na tua obra, tá bom? Então se torne ofertante como os demais são, e seja fiel a Deus, não só em oferta, né? Seja fiel a Deus em tudo, porque tem gente também que pensa que pelo fato de ofertar, Deus está obrigado a ser fiel a Ele. Deus quer a nossa vida por completo, né? Corpo, alma e espírito, tá bom? Então essa era a reflexão que eu tenho para deixar. Também fico meus agradecimentos aos ofertantes. E você quer se tornar ofertante, você pode falar com a gente pelo WhatsApp do programa, que é 83, é o DDD da Paraíba, 83, e aí tem um 9 na frente, então é 839 91 05 6834, 839 91 05 6834, 839 91 05 6834, tá bom? Esse é o WhatsApp do programa. Você pode falar: eu quero ser ofertante, eu sou de tal local. A gente tem recebido algumas ofertas que são de pessoas que estão em outros países, e aí elas falam com a gente no WhatsApp para saber como é que é a oferta. Mas você que é daqui do Brasil, que a gente usa o Pix, você pode usar o próprio número do WhatsApp e fazer a sua oferta, que é 839 9105 6834. Essa é a chave Pix, e você já pode ofertar, né? E toda quinta-feira aqui o pessoal vai ofertando aqui, vai mandando, e eu quero agradecer a você que de pronto faz a sua oferta, tá bom? Então que Deus te cubra de graça. E você que vai ofertar não usa o Pix, fala com a gente. Se você mora em João Pessoa, na região metropolitana,
o nosso motoboy vai na tua casa pegar a tua oferta. A gente tem muitos ofertantes de idade mais elevada que não pode estar saindo para aqui, para ali, entendeu? Inclusive, eu quero até pedir oração pela irmã Fátima, que ela é ofertante e ela sofreu um acidente. Ela foi atropelada por um carro e fraturou a bacia, não foi isso, missionária? E ela tá nessa situação. A gente tem orado pela vida dela e eu peço a você que ore por ela. Fiquei muito triste ao saber disso, muito triste. Ela tá usando sonda, né? Tá numa situação muito complicada. A irmã Fátima é ofertante há muito tempo também. E eu fiquei muito triste com isso, porque não é normal ocorrer atropelamento. Assim, faz tempo que eu não vejo um atropelamento. E eu via uma coisa diabólica nisso. E eu peço oração pela irmã Fátima, tá bom? E você que é ofertante, que é de mais idade, para que você não esteja correndo risco para ir fazer um depósito no banco, numa lotérica, você pode falar com a gente que o motoboy vai na sua casa buscar, tá bom? Mas se você que de toda forma quiser ir, você fala com a gente no WhatsApp, que a gente dá o número da conta, te dá um código para você ir na lotérica e você pode estar fazendo a tua oferta e participando dessa programação tremenda que tem há 7 anos abençoado tantas vidas, tá bom? Agradeço a vocês, sozinho a gente não faz nada. E eu estou aqui há tanto tempo, há 7 anos, é por causa da fidelidade de vocês. Tudo que é duradouro é por causa da fidelidade do povo de Deus, né? No tempo que eu estou aqui, acho que eu já plantei 2 igrejas, 3. E nesse tempo, eu já plantei 3 igrejas. E nesse tempo de rádio, a rádio nunca saiu do ar, mas as igrejas, tem lugar que eu digo, aqui vai fechar, aqui não tem mais o que sair, aqui não tem o que extrair. E isso é fruto da infidelidade das pessoas. Todo mundo quer congregar e todo mundo reclama de pastor. Isso é fato, porque aqui no WhatsApp da rádio tá cheio. Todo mundo reclama de pastor. E eu reparei uma coisa. Se o pastor é ruim, a igreja é boa. Por exemplo, se o pastor não faz nada, só quer dinheiro, tem muita gente lá para trabalhar, para fazer as coisas. E quando o pastor é homem de oração, é homem de Deus, que aconselha, que ajuda, que abençoa, que dá dinheiro, como é o meu caso, que faz feira, que dá carona ao povo, pronto, aí o pessoal é infiel. Então, a fidelidade vai levar a bom termo tudo na vida da gente. Não só o ministério, casamento, tudo. Então a gente está aqui há 7 anos e tenho certeza que a gente vai ficar muito mais tempo aqui na rádio e ainda na expectativa de aumentar muito mais essa programação. Vocês sabem disso. É um projeto que tá no meu coração e eu tenho certeza que Deus vai conceder essa graça pra gente, tá bom? Então, eu agradeço a vocês que ofertam, tá certo? E a gente vai passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Tem uma questão aqui no quadro Socorro Vem do Alto muito interessante aqui. A missionária está aqui hoje para também colaborar comigo aqui nessa questão. E não sei se é o teu caso, mas pode ser o caso de alguém. E aí eu peço que você se inscreva no canal do YouTube para que você possa compartilhar se é o caso de alguém que você conhece ou se é o teu caso para você ouvir novamente, tá bom? Pastor, qual é o canal do YouTube? Você bota aí no buscador RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Você se inscreve, tem os programas aí com a data e aí você vai acompanhando, tá bom? O programa está sendo gravado, vai ser postado no YouTube, tá certo? Então, se inscreva no canal e aí você vai poder acompanhar não só o programa de agora, mas toda a programação, tá bom? Então, sem mais enrolação aqui, eu vou soltar a vinheta aqui, a gente vai pro quadro aqui, o Socorro Vem do Alto, e em seguida a gente vem com a resposta aqui para abençoar aqui a vida do nosso irmão que enviou e também a sua aí. E você que está no canal do YouTube, eu peço, dê o like, comente lá, conte a tua experiência para ajudar quem enviou a pergunta e também compartilhe o programa, tá bom? Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor. Eu sou ouvinte do programa A Última Chamada há muito tempo. Acompanho sempre as respostas do Socorro Vem do Alto, mas hoje gostaria de enviar a minha questão para ser respondida na programação. Gostaria de relatar uma experiência sobrenatural que eu vivi semana passada. Eu recebi um ataque espiritual terrível em sonho. Enquanto eu dormia, eu senti claramente como se um ser peludo se deitasse ao meu lado. Enquanto ele estava ali ao meu lado, na minha mente vinha um nome: lobisomem. Em seguida,
Eu senti como se uma de suas mãos, com garras, puxasse violentamente, tentando arrancar os meus testículos. Era uma dor terrível. Foi algo muito real. O mais curioso é que esse tipo de ataque em sonho não é de hoje. Isso já vem se repetindo há muito tempo. Eu tenho orado, perguntando a Deus o porquê disso estar se repetindo nos meus sonhos e o que isso significa. Em todas as paralisias do sono, em meio a essa opressão, sempre vem uma mão com garras para tentar arrancar os meus testículos. É muito real. Parece que está acontecendo de verdade. E então veio na minha mente a vontade de contar ao Senhor e lhe perguntar se o Senhor tem um entendimento em relação a isso e se o Senhor pode me ajudar, já que o Senhor tem experiência na área de libertação. Eu estarei aqui para ouvir e poder me libertar dessa opressão. Amém. Tá aí a questão, né? É um caso assim que eu já respondi algumas coisas assim parecidas, né? Relativo a essa questão de sonho. É um negócio pesado, né? E a gente teve meditando, né? Buscando, eu com a missionária, para que a gente pudesse estar respondendo aqui, porque eu sei que tem muita gente que passa coisa parecida, né? Então, veja bem, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, para ficar bem claro, como eu já expliquei várias vezes, né, a natureza dos sonhos, né? Porque tem muita coisa que o povo chama de revelação em sonho, e não é revelação, é só um sonho normal, né? Tem muita gente que vai lá pro YouTube, grava áudio de WhatsApp, olha, eu sonhei com um meteoro, vai cair na Terra, é em abril. Ah, gente, se você for no YouTube, tem tanto vídeo disso, o pessoal falando que foi um sonho, fala, olha, eu sonhei com um tsunami, vai destruir o mundo e tal. É em fevereiro. E aí nada. Por quê? Porque são sonhos naturais. Um tsunami, você sonha com um tsunami e tal, tem uma representatividade, né? Teve até um sonho, se eu não me engano, eu não lembro quanto tempo faz isso, mas foi uma cantora famosa que caiu num acidente de avião, que postaram algo lá, que falou que ela tinha contado para alguém que ela tinha sonhado com uma cachoeira e com muitas águas por cima dela, né? Muitas águas vinham e afogavam ela, né? Então, não foi que ela caiu numa cachoeira e as águas afogaram ela, né? O avião caiu, de fato, num local que tinha um rio, né? Que tem uma cachoeira lá, e ela ali pereceu, né? E alguém diz assim, pastor, então foi Deus que mostrou que ela ia acontecer isso? Não, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Que nem tudo que a pessoa sonha é Deus que está mostrando para a pessoa. Vamos lá para a gente entender. Existem os sonhos naturais. Qual é o sonho natural? Tem sonho assim, não sei se você já passou pela experiência de você estar dormindo e alguém está assistindo televisão perto de você e você começar a sonhar com o que está passando na televisão. Aquilo ali é um estado de consciência que está no sono, que está meio termo, né? Você está meio do lado do sono e meio do lado acordado. E você consegue, teu cérebro começa a processar aquilo ali. E também tem aqueles sonhos, quando você, por exemplo, come muita coisa e tal, e vai dormir com a barriga pesada, e você começa a ter sonhos, né? E também tem sonhos de coisa que você está muito ansioso para receber e tal. Você quer uma bicicleta, por exemplo, tal, alguma coisa. Aí fica sonhando com aquilo, com a viagem. Aí você, eita, foi Deus. Não, é um sonho natural. E tem sonhos da parte de Deus, né? Quando Deus revela alguma coisa de fato para alguém, né? E isso acontece com muita gente, tanto com ímpio quanto com crente. Por exemplo, Deus deu sonho àquele faraó, né, que ia se deitar com a mulher de Abraão, né? Abraão ficou mentindo, falando que Sara era a irmã dele. E aí o faraó ia se deitar com ela. E aí Deus repreendeu o faraó à noite no sonho, né? Então Deus falou com uma pessoa ímpia no sonho, né? E pode sim Deus falar com pessoas ímpias, não só com crentes. E também Deus deu o sonho ao outro faraó da época de José. E José traz a interpretação. Deus também deu um sonho a outro ímpio, lá na época de Daniel, a Nabucodonosor. Na época dele lá, Daniel também revelou. Então, Deus ele fala com as pessoas também por meio de sonho. Por outro lado, também existem manifestações em sonhos que são recados espirituais, simplesmente recados espirituais. Como foi o caso dessa cantora que pereceu. Como eu já vi vários casos que a pessoa falava, né?
Deus me mostrou que ia ter um acidente mesmo, que eu ia perder a perna. Não, Deus não vai fazer um negócio desse. Se Deus fala algo, é como lá na época de José. Deus mostrou as vacas gordas e as espigas para quê? Para que viesse uma seca e matasse o povo? Não, foi para que houvesse um livramento, né? Então tem coisas que são recados espirituais, né? Por exemplo, eu já vi muitas pessoas que chegam e falam que sonhou com um trabalho de feitiçaria para ela. Na verdade não foi um sonho, é alguém que está fazendo e esse recado espiritual chegou para que você possa se proteger. O mundo espiritual ele é assim, o mundo espiritual é pré-existente ao nosso mundo físico. Então tudo que acontece lá reflete aqui. Então quando a gente deita, como a missionária diz, é um momento que esse corpo aqui terreno é desligado. E aí você tem a conexão com o espiritual. E essas mensagens são enviadas no mundo espiritual, e aí pode ser de Deus, e aí pode ser do diabo, né? Agora tem outros casos aqui, que é como o caso desse irmão aqui, que enviou a pergunta, que é o seguinte: você pensa que uma coisa é um sonho, mas não é. É uma coisa que realmente está acontecendo no lado espiritual. Por quê? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, do mesmo jeito que a gente tem um corpo aqui, que você está vendo seu corpo aí, suas pernas, seus braços, você está vendo aí seu belo rosto, aí se você olhar no espelho, do mesmo jeito que você tem esse corpo espiritual, você tem um corpo físico, você tem um corpo espiritual. E do mesmo jeito que aqui você enfrenta batalha, enfrenta luta, você enfrenta chuva, você sobe uma ladeira, você desce, você paga a conta. Do mesmo jeito que você tem aqui seus desafios na vida do corpo físico, no mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que em outra dimensão. Então as coisas estão acontecendo ali. E às vezes essas coisas são tão fortes, são tão pujantes, que quando isso está acontecendo, nesse caso e quando você está deitado dormindo, você sente o que está acontecendo no teu corpo espiritual. E nesse caso aqui do irmão, eu já sinto que, pelo que eu vejo aqui, que isso não é um sonho. Isso é um fato que está acontecendo no corpo espiritual dele. Eu me lembro que um irmão estava falando comigo, ele disse: pastor, eu tive um sonho que uma aranha enorme, muito grande, ela subia no meu rosto. E eu pegava ela, sentia toda a textura dela e arrancava ela do meu rosto e jogava. Quando eu jogava, foi tão real que quando eu fui jogar, eu já estava acordando no travesseiro. E eu vi ela dentro do meu travesseiro ali, no meu travesseiro. E eu tentei esmurrar ela, quase acertei a minha esposa e ela entrou dentro do travesseiro. Eu acendi a luz e disse: vamos procurar a aranha. E o irmão falou, e depois de um certo tempo assim, eu disse: rapaz, isso aqui foi um sonho. Só que eu falei para ele: esse caso aí não foi um sonho. É o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente precisa entender que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico estão ligados pelo nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central a parte que está ligada ao cérebro está ligada à nossa alma. É por isso que a gente, quando dorme, a gente vê coisas no mundo espiritual. E isso não acontece só com quem é crente, tá, gente? Isso é com todo mundo. Por exemplo, pessoas que praticam invocação de espíritos, que os espíritos aparecem para ela ali, ela ativou uma área dela que é essa parte de ter contato com o espiritual. Que o Senhor não permite isso a gente. A ficar invocando para ver coisas do mundo espiritual. Ainda que seja um anjo. Deus não permite isso a gente. Mas as pessoas lá do outro lado fazem isso. Então o que é que acontece? A gente tem que ter a compreensão clara de que nossos corpos espiritual e físico, eles não estão desligados. Entendeu? Então tem coisa que está acontecendo que você jura que é um sonho. Mas ali, de fato, tem um espírito acontecendo ali. Eu me lembrei agora, uma irmã, ela falou comigo, ela fez: pastor, eu tive um sonho esquisito. E queria que o senhor me contasse o que aconteceu. Me interpretasse esse sonho. Eu sonhei que eu estava em casa e eu vi um batuque lá na porta da minha casa. E atabaque batendo, tal, e gargalhada. Como se fosse na calçada da minha casa. E aí eu ia no portão, e tava aquele clima meio esquisito, né? Como se fosse uma madrugada. Aquela coisa que não tem ninguém. E aí eu vi a gargalhada e dizia: quem é que tá aí fora? E aí a mulher falava o nome dela. E disse o nome de uma entidade. Aí ela falava isso. E eu disse: eu vou lá fora. E quando eu pegava a chave, o negócio para abrir, aquele batuque parava. E quando eu ia na minha calçada, tinha um trabalho enorme assim, arriado na porta da minha casa. O
que é que esse sonho quer dizer? Eu disse, irmã, isso não é propriamente um sonho que ele careça de interpretação. Isso é o seguinte, estão fazendo esse trabalho e muito provavelmente naquela mesma hora a senhora estava em espírito vendo o que estava sendo feito para a senhora. Por quê? O trabalho ele pode estar sendo feito numa cachoeira lá onde Judas perdeu as botas. O trabalho físico. Mas o espiritual é para a senhora. E aí aquela criatura não entrava na sua casa, porque muito provavelmente havia uma proteção lá de alguém que era maior do que ela, né? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, sob suas penas estarás seguros. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 10.000 para lá, pode cair 1.000 para cá, mas tu não serás atingido. E ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então você que é fiel a Deus, volto lá porque eu falei no começo do programa, você que é fiel a Deus, enquanto você está dormindo, podem estar fazendo tudo contra você. O Senhor dá ordem ao anjo e ele te guarda. Eu falei isso para a irmã, né? E aí depois a irmã chegou para mim e falou, olha pastor, tudo que o senhor falou é verdade. O senhor acredita que a pessoa que estava fazendo isso, eu estava frente a frente com ela e ela teve a peita, a ousadia de falar? Eu fiz, olha aí, irmã. Então, no caso do nosso irmão, o primeiro ponto que eu abordo aqui é que isso não é um sonho. É que isso não é um sonho. Isso é uma situação que está acontecendo no mundo espiritual. E tudo tem um simbolismo, né? A missionária vai falar sobre isso aqui também. E tudo tem um simbolismo. Tudo é simbólico. Tudo tem um simbolismo. Tudo no mundo espiritual tem seus códigos e tem seus símbolos. Assim como aqui também tem, né? No mundo físico também tudo tem um simbolismo, né? Símbolos e códigos, né? Mas o primeiro ponto que eu quero falar é da natureza dos sonhos. Para que a gente possa entrar nessa questão aqui, eu acho que o primeiro ponto é a gente abordar isso. O que é um sonho natural? O que é um sonho, Deus trazendo um aviso? O que é um recado espiritual, como muitos casos têm? O que é um sonho de opressão, por exemplo, quando o diabo só quer assustar você, que o povo chama de pesadelo, né? Um sonho de opressão, aquela coisa horrível, né? O sonho provocativo, por exemplo, você está se libertando das drogas, cheirava cocaína, aí você sonha cheirando a cocaína e sente a mesma sensação, aquela mesma viagem da droga, e você já acorda pensando em cheirar cocaína. Isso é um sonho provocativo, que o diabo está tentando derrubar. Por exemplo, você está se libertando da prostituição, você sai com várias mulheres, com vários homens, aí quando você dorme, você sonha tendo essas relações, sente a mesma sensação e já acorda assim atacado para fazer isso. É um sonho provocativo, né? Então é importante que a gente entenda a natureza disso, porque tem muita gente na internet falando besteira. Existe trocentos canais aí na internet de interpretação de sonho e eu nunca vi tanta bobagem que esse pessoal fala. De onde é que eles tiram essas bobagens que eles inventam, entendeu? E sabe o que é pior do que a bobagem que eles falam? É o povo comentando embaixo, tendo aquilo como verdade, entendeu? É muito engano. A gente vive numa época de muito engano, de muito desconhecimento. E também tem esse povo de igreja evangélica que diz que é de batalha espiritual e blá, blá, blá. Aí fica um canal copiando coisa do outro. Você vê que é copiado. E o pessoal falando um monte de burrice. É a soma das burrices para dar uma burrice maior. A gente precisa, pessoal, buscar na palavra. E a gente precisa também ter experiência naquilo que a gente fala. Porque não é só você ler a Bíblia que você tem que ter experiência. Você tem que viver, né? E nesse tempo de ministério, a gente já tratou com muita gente, com muitas situações, já vimos várias situações dessa natureza aí, né? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é só abrir esse leque aqui para que a gente possa fluir aqui nessa questão e deixar claro aqui para o nosso irmão a solução para essa situação e para que ele também possa entender isso, tá bom? Amém, glória a Deus. O pastor aqui, ele já falou, né, a respeito dos sonhos, e também não é a primeira vez, né, que aqui é explicado a respeito dos sonhos, e realmente é como ele falou, né? E eu queria falar aqui a respeito da característica como é que eu posso falar assim? Dos objetos que são apresentados nos sonhos, né? O simbolismo de cada coisa. E no caso do irmão, é o órgão dele que foi apresentado ali
Só que, se a gente for lembrar na Bíblia, cada parte do nosso corpo existe um simbolismo, né? Tanto é que o inimigo, ele quis cegar os olhos de Sansão. Outro inimigo, ele quis, Naás também, ele quis cegar os olhos do povo. E, em outro momento, um inimigo, Adonibezek, que eu nunca lembro o nome dele, o pastor que me lembra, ele quis também tirar os polegares, tanto da mão como dos pés, e ele tirava, né? Ele fazia isso com os inimigos. Então você vê que cada parte do corpo existe um simbolismo, né? Você vê também que o cabelo da mulher é algo que tem uma representatividade, né? De honra. E eu me lembro também que teve uma moça que há muito tempo me dizia que ela sempre sonhava muito que ela perdia os cabelos, né? E ela sempre tinha sonhado, eu estava num lugar e de repente meu cabelo estava no chão e eu estava com a cabeça raspada. E ela passava por muita situação de alguém quase estuprá-la, né? Então, ela foi como eu posso dizer, libertada de não acontecer isso porque ela correu para a oração. Mas eu acredito que se ela não tivesse ido orar, aquilo ali realmente teria acontecido com ela, né? E tem várias situações que a gente, se for falar aqui, não vai ter fim. Por exemplo, já teve vez, né, que aconteceu comigo e com outras pessoas, que quando você sabe que você não está preparado espiritualmente, você tem um sonho que você está sem roupa, você tem um sonho que você está sem sandália, ou você tem um sonho que você está com uma roupa que não é apropriada para aquela ocasião. E aí você começa a entender que a Bíblia, ela deixa para a gente claro que existe simbolismo e que tudo existe um significado, né? Agora vamos para o caso do irmão especificamente. No livro de Esther, olha o que vai dizer, que coisa interessante. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-lhes moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Porém, ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas essas moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-lhes os seus ungüentos. Então, a gente viu aqui que quando o rei ele queria uma nova rainha, né, a gente conhece a história, ele tinha um homem chamado Hegai, que ele era o guardião das mulheres, no harém do rei. Então, como era que ele iria colocar ali um homem para guardar as moças virgens e formosas, um homem viril, um homem né, que ele tivesse pronto para, né, poder mexer com as possíveis mulheres que escolheriam uma mulher para o rei. Então, o que era que ele queria? Ele não queria que uma mulher cuidasse, porque o homem, digamos assim, tem mais cuidado, mais competência, mais liderança. Mas, ao mesmo tempo, ele queria a força do homem, ele queria a aptidão do homem, mas ele não queria aquilo que o homem tem, que é a virilidade. Então, ele escolheu um homem eunuco. Por que ele escolheu um homem eunuco? Porque esse seria um homem, mas, ao mesmo tempo, ele não desenvolveria uma função de homem. Ou seja, ele não seria uma ameaça para aquelas mulheres. Ele não sentiria nada por aquelas mulheres. Ele seria como se fosse uma outra mulher, né? Então, para quem o pastor está falando aqui, para quem não entende o que é o eunuco, o que era que o rei fazia? Se você não, né, no caso, mas os homens naquela época que eram chamados para cuidar de algo específico, nesse caso aqui era do harém, né? Eles chamavam os homens e fazia a castração. Era arrancado justamente o testículo para que esse homem ele vivesse exclusivamente para aquela função. Então, ele não seria um homem, ele não teria descendência, ele não teria família, ele não seria um homem, ele seria apenas assim, um ser que viveria em função de algo, ou de um rei, né? Nesse caso, Hegai, a função dele era cuidar de mulheres bonitas, formosas e virgens. Então, qual é o homem? Imagine você que na sua casa você tem dinheiro para pagar uma empregada doméstica, por exemplo, só que você tem uma mulher muito bonita. Então, você tem um dinheiro, você diz assim, rapaz, eu preciso contratar uma empregada doméstica, só que minha mulher passa o dia inteiro em casa, eu fico fora. Então, você não teria coragem de chamar um homem mais bonito que você, mais viril que você e colocar dentro de casa. Então, você chama o quê? Você chama uma mulher. Então, você chama para você se resguardar, né? Então, nesse caso, o rei, ele chamava um eunuco para se resguardar, para dizer assim, ali não tem perigo. Então, no caso aqui do irmão, né, o inimigo ali, ele queria tirar justamente a virilidade dele, né? E foi o que eu observei. Eu sei que o pastor tem mais coisa para observar, mas a primeira observação que eu tenho é essa. Amém. Muito forte, missionário. Quando
a gente estava refletindo sobre isso, que a missionária abordou essa parte de simbolismo. Isso é muito forte. E eu comecei a me lembrar de algumas questões espirituais de demônios que atuam em área específica. Por exemplo, lá em Lucas 13 vai narrar que uma mulher doente, encurvada, com um problema grave de coluna, onde ela era corcunda, né, como a gente chama aqui, Jesus identifica que aquele é um espírito de enfermidade. E quando Jesus expulsa o espírito, a mulher já fica normal, né? E lá em Mateus 17, vai falar de um rapaz que ele caía se debatendo, espumando, tendo ataque epilético. E Jesus vai identificar que aquilo ali é uma casta de demônio, uma espécie diferente das outras, que elas só podiam sair com jejum e oração. Então, existem espíritos que atuam nessas áreas. E quando a missionária falou desse simbolismo, eu achei muito interessante, porque, de fato, cada parte do nosso corpo, cada área do nosso corpo tem um simbolismo. Eu até estava dando lembrete aqui para a missionária de Naás, que na época do rei Saul, ele queria arrancar o olho dos homens lá para fazer uma aliança. Ele ia tomar o país, aí o povo dizia, não, vamos fazer uma aliança. Ele fez, eu faço, se vocês arrancarem o olho. Adoni-Bezeque, na época de Josué, todos os inimigos que ele derrotava, ele cortava o polegar da mão e dos pés. Então você não podia, sem um polegar, não podia mais manusear a espada, e você tinha dificuldade para andar, sem um polegar do pé, né? Então tudo tem um simbolismo. E no caso do irmão aqui, quando a missionária falou isso, é muito interessante, porque o eunuco, ele tinha que ser castrado para tomar conta de mulher, né? E a castração é justamente arrancar o testículo, para que o homem perdesse a sua função de virilidade. Tem pessoas que têm animais e falam assim, rapaz, esse meu gato é muito agitado, fica fugindo para ir namorar, eu vou castrar ele. E aí o gato fica calmo e fica só em casa, ele não sai mais para seguir o ciclo normal dele, que é nasce, cresce, reproduz e morre. E aí tem pessoas que falam, esse meu cachorro tá agoniado aqui, eu vou castrar ele para ele ficar quieto. E aí, de fato, o cachorro só faz dormir, ele perde a virilidade, engorda e perde aquele instinto de cachorro, de ser agressivo e tal. Eu vi um cachorro castrado, uma vez estava na minha rua, e eu estava dando ração para ele, era um cachorrinho de rua, acho que o pessoal abandonou ele. E aí um gato pequeno, filhote de gato, foi para cima dele, e ele correu, gritando assim, ai. Eu fiz, meu Deus, como é que um cachorro desse tamanho correu para um filhote de gato? Mas por quê? Porque ele perdeu parte disso. Então esse ataque, que é o segundo ponto que eu quero tocar, que é a recorrência dele. Tipo assim, como o irmão falou, sempre que eu tenho esse tipo de sonho, né, que ele pensa que é um sonho, mas que eu vejo que não é, que o povo chama de paralisia, que ali trava tudo no mundo espiritual, é sempre esse ataque nessa área. E eu sinto a dor. Por que ele sente a dor? Já expliquei para vocês aqui, vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. A dor não está no corpo físico. A dor não está no corpo físico. As pessoas pensam, a dor está no corpo físico. Não, a dor está na alma. Ele sente a dor porque o ataque é no espiritual e ele está sentindo, é transmitido para o corpo físico. Preste atenção nisso aqui, para você entender. Para você sair da burrice evangélica e você entrar num patamar espiritual diferente. Porque a igreja evangélica, você sabe, só ensina bobagem. A igreja evangélica só fala de festa, de evento, só baboseira, o cantor tal vai estar aqui, Deus vai... Isso é só bobagem, isso não serve para a tua vida espiritual. Mas preste atenção nisso aqui. Por exemplo, há quem pense que a dor está no corpo físico. E eu já expliquei aqui para vocês que o nosso sistema nervoso central está ligado com a nossa alma. E por isso que a ciência diz que a dor está lá nos nervos. Só que, me diga uma coisa, um cadáver, uma pessoa que morreu, ela tem nervo sim ou não? Uma pessoa que morreu agora, uma pessoa que morreu faz 5 horas que ela morreu, ela tá geladinha ali, tá ficando geladinha, toda durinha. Ela tem nervo ou não? Tem. Se você queimar aquela pessoa, se você furar aquela pessoa, se você jogar uma pedra naquela pessoa, se você der um tiro nela, ela vai sentir dor? Não. Mas ela não tem nervo? Gente, a dor, ela só existe enquanto a alma está ligada ao corpo. Porque a dor é na alma, entendeu? A dor está na alma. E o nosso sistema nervoso central está ligado ao corpo, nosso corpo espiritual. Entendeu? Isso aqui eu falo no seminário de batalha espiritual e libertação da gente. Que o pessoal quer muito participar e eu estou vendo uma maneira de a gente fazer online. Para fazer com muito mais gente no Brasil todo. Então quem quiser participar desse seminário, bota aí nos comentários. Eu quero. Eu vou tentar depois fazer umas enquetes para ver o que é que o povo quer aprender, tá bom? Mas preste atenção. A dor, ela está na alma. Então, como o corpo espiritual do irmão está ali ativo e ele recebe aquele ataque naquela área ali, ele sente essa dor como se fosse real.
Entendeu? Por exemplo, tem gente que sonha tomando tiro e sente a dor de um tiro, tomando choque, sente a dor de um choque. No entanto, aquela dor que ele está sentindo lá no mundo espiritual não vai matar ele. Por exemplo, se ele tomar um choque no físico, o corpo dele vai morrer. Se ele tomar um tiro no corpo físico, vai morrer. Mas no espiritual, não. Então, esse ataque, ele tem, como a missionária falou, uma representatividade, um simbolismo de arrancar a virilidade, de arrancar aquela parte ali, vamos dizer assim, de forma figurada, de tornar o irmão um eunuco, de tornar ele eunuco, entendeu? Para que não siga o curso normal, para que seja, vamos dizer assim, castrado espiritualmente, para que não siga o curso normal, para que não avance naquilo. Tudo tem um simbolismo, entendeu? Então, a gente precisa entender esse simbolismo para que a gente entenda onde é o ataque. Porque para eu me defender, eu preciso entender onde é o ataque. Quando a gente está na guerra, a gente tem que entender qual é a estratégia do nosso inimigo. E o primeiro ponto eu deixei claro essa questão dos sonhos, e a missionária tratou desse simbolismo aí, que foi muito interessante, que eu trouxe aqui outras passagens bíblicas que mostram a atuação de demônios em diferentes áreas. E nesse caso aí, isso já é recorrente, então aponta para uma intenção, para algo coordenado de Satanás numa área na vida do irmão. Por quê? Tem pessoas que sonham e dizem assim, como a missionária falou, eu só sonho, eu me lembro dessa irmã que a missionária falou, perdendo meu cabelo, minha cabeça raspada, eu tô com um lenço assim, quando eu vejo meu cabelo tá no chão, eu acordo quando vou passar a mão na cabeça, eu tô careca, e a missionária falou para ela, isso é a perda da sua honra, e ela falou, missionária, eu já passei por algumas situações onde eu ia sendo estuprada. Uma vez eu estava andando na rua, um carro cheio de homem parou e disse, venha cá, e tentaram me segurar, e ela fez, eu não entendo como uma coisa assim acontece repetidamente comigo. E a gente ali orou, ajudou a irmã para que ela pudesse se livrar disso. A gente dizia, não, isso não é Deus que está mostrando para você que vai acontecer. Isso é um recado espiritual, a gente vai combater isso, né? Então, nesse caso aí do irmão, tem um simbolismo, e pelo fato de ser repetido, tem algo no mundo espiritual que precisa ser entendido, compreendido para que se combata o porquê que esse espírito está atacando nessa área. Por que ele quer arrancar? Por que ele quer literalmente extrair, castrar a pessoa? Por que está acontecendo isso, né? Então existe um porquê, pelo fato da repetição. Se fosse uma vez, a pessoa pensaria assim, não, foi uma vez. Mas, como ele falou, sempre que eu tenho esse tipo de sonho, é ataque nessa área. Então há toda uma concentração de poder, de energia diabólica para destruir isso. E aí a gente pensa, pode ser o quê? Pode ser um feitiço. No caso, hipótese 1, pode ser um feitiço. Eu me lembrei de um irmão que ele estava me contando que ele não sabia, né? Foi descobrir, tinha uma pessoa dentro da igreja, que congregava lá com ele, que fazia parte lá do Ministério de Louvor, um homem, que começou a fazer feitiço para que ele pudesse deixar a namorada e se relacionar com ele. Então era um homem que ele era homossexual e ele estava gostando desse rapaz lá, do irmão, e ele começou a fazer trabalho. E aí ele começou a ter sonhos nessa área. Ele começou a ter sonhos onde ele se seduzia por homens. Então ele começou a ter repetidos sonhos onde ele se seduzia por homens, onde ele tinha relações com homens. E ele fez, eu não entendo, pastor, isso para mim não faz nenhum sentido, porque eu não gosto de homem, né? E ele começou a falar isso, mas com o tempo ele disse, pastor, fui pro cerco de oração e foi revelado que uma pessoa da igreja que está comigo está fazendo feitiçaria. O que é que o senhor acha? Eu fiz, pode ser que seja. A hora que Deus vai mostrar. E aí ele disse que Deus mostrou para ele a situação. E aí ele pôde se afastar daquela pessoa. E interessante que ele disse, quando eu me afastei, que eu orei quebrando aquilo, nunca mais eu tive aquele tipo de sonho. Então no caso do irmão aqui, pode ser que seja uma feitiçaria, um ritual para essa área da vida dele. Sabe-se lá o quê? Uma vez eu ajudei um irmão a se libertar, que ele falou assim, pastor, no passado eu fiz amizade com um cara que praticava bruxaria e ele começou a me dar presentes, né? Celular, roupa, coisas caras, e ele queria que eu me envolvesse com ele, só que eu não queria, e eu tinha uma noiva na época, e ele disse, nunca mais você vai sentir desejo por mulher nenhuma. E pastor, ele disse que ia fazer um trabalho, e depois daquele momento que ele falou que ia fazer o trabalho, pastor, realmente
eu até chegava a gostar de uma mulher assim e tal, mas eu não conseguia sentir a atração natural de um homem por uma mulher. Eu até gostava da pessoa como amiga, mas a atração natural do homem com a mulher eu não tinha, de forma que eu não poderia nem consumar um casamento, que eu não estava em pleno funcionamento. E eu tentava de tudo. E aí na época eu não entendia nada da fé, comecei a procurar outras pessoas que faziam outros trabalhos. E aí eu estava fazendo outros trabalhos para reverter esse trabalho e só foi piorando. E aí foi quando ele conheceu a palavra e aí ele foi liberto. Hoje ele está casado, ele é pastor de uma igreja, entendeu? Mas ele passou por isso. Então pode ser que nesse caso essa repetição pode ser que seja um trabalho. Inclusive um trabalho que ele é renovado, entendeu? Às vezes as pessoas não têm noção de quem pratica o mal, como é que eles trabalham, como é que eles fazem. Já evangelizei muitas pessoas dessa área, inclusive alguns se converteram, né? Não é a maioria, mas alguns se converteram e explicaram como é que essas coisas acontecem, como é que eles fazem. Por outro lado, outra hipótese tem situações que o diabo ele entra e se você der permissão ele fica. Por exemplo, me lembro uma vez que estava na casa do irmão e quando eu olhei no jardim do irmão tinha um cavalo. Eu falei, meu, tá criando um cavalo? Ele fez, peso, meu amigo. Esse cavalo toda vez ele entra aqui no portão e o cara bota pra fora e ele fica. Eu fiz, bota pra fora. Ele fez, ele volta. Tira esse cavalo daí, meu irmão. Ele rasga o lixo, ele faz isso aqui e entra. Aí botava o cavalo pra fora e ele ficava dentro. Eu fiz, fica expulsando até ele não vir mais, enfim. Aquele cavalo ali, ele não é daquela casa, até porque ninguém vai criar um cavalo dentro de uma casa, né? E aquele cavalo ali fazia aquilo ali porque encontrava uma permissão. Então muitas vezes o diabo age dessa forma. Ele vem, chega num canto, ele vai tomar qualquer tipo de ação, seja a da mulher de Lucas 13, da coluna, seja o do jovem epilético, seja o caso do irmão aqui, nessa questão, e ele vai ficando ali, até ele concluir o que ele quer, e muitas vezes se você não reagir, ele fica. Então tem gente que fala assim, qual é a legalidade, pastor? Porque todo mundo que já ouviram algum dia no vídeo de Batalha Espiritual, que o diabo precisa de uma legalidade. Não, o diabo precisa de legalidade não. O diabo chega e ele quer entrar e esburacar na vida de alguém, igual uma broca que for a parede e ficar ali dentro. E se você não poder dar palavra e na obediência a Deus, você não resistir, ele não vai embora não. É tanto que Tiago, capítulo 4, vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, você tem que resistir a ele para que ele vá embora. E às vezes a pessoa fica tão aéreo nessa questão que está acontecendo algo que o diabo está fazendo. A pessoa só apanha, não faz nada. E fica, mas eu não estou dando legalidade, eu sou crente, eu sirvo a Deus, como é o caso do irmão, eu estou servindo ao Senhor. E aí o diabo fica ali, entendeu? Eu mesmo já passei por algumas situações espirituais que eu não entendi o porquê que estava acontecendo. Até compreender o seguinte, eu não vou ficar procurando o porquê, eu vou tirar ele daqui. E aí quando começava uma campanha, um propósito, aquela área ali era vencida, né? Então o diabo faz isso. Quantas vezes os inimigos de Israel no Antigo Testamento, que simbolizam as ações do diabo, eles tentaram atacar o povo de Deus sem nenhuma legalidade, sem nenhum motivo. Ia lá. Né? Com Ezequias mesmo, Senaqueribe foi lá. Qual foi a legalidade que Ezequias deu? Ezequias celebrou a Páscoa, Ezequias restaurou o templo, aí Senaqueribe veio e disse que invadiu e ficou ali cercando a cidade durante 3 anos e Deus deu vitória a Ezequias. Qual a legalidade? Nenhuma. Mas Ezequias fez o quê? Resistiu. E aí Senaqueribe foi embora e foi destruído. Deus enviou o anjo. 185 mil caíram mortos do exército da Síria. Entendeu? Mas não tinha legalidade. Senaqueribe só queria fazer aquilo ali por maldade mesmo. A gente tem que entender que a função do diabo é fazer maldade, né? Então essa é uma hipótese. O diabo tá vindo e aí ele tá achando espaço para ficar, ele quer ficar. E a terceira hipótese é pecados antigos, coisas que aconteceram nessa área. Até na época que a gente era do mundo, eu falo isso porque o povo diz, olha, se você se converteu, Jesus na cruz, ele cancelou a dívida e blá blá blá, e aí mesmo blá 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 teológico. Tem gente que só fica lendo livro e acha que tudo que ele lê no livro, porque John Wickfield, não sei o que e tal, no século tal escreveu. Aí fica falando esse monte de baboseira e tem gente que gosta de ouvir isso. Só que isso na vida prática, real, espiritual, isso não tem validade. Isso não tem valia nenhuma, entendeu? Por exemplo, Pedro era discípulo de Jesus, estava lá do lado com Jesus. Só que o diabo disse, eu quero peneirar ele. Me dá ele para eu peneirar? Jesus foi interceder por Pedro.
E qual era a legalidade? E outra coisa, mas ele não estava lá, não creu em Jesus e tal, e estava com o Senhor. Não tem nada a ver, não. O diabo, ele está sempre ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, seja sóbrio, seja vigilante. Então seja sóbrio para não acreditar num blá 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 teológico desse, seja vigilante para você identificar o ataque e agir. Porque eu já orei por várias pessoas que manifestaram, e o diabo acusando, por exemplo, uma mulher que manifestou, já crente, já batizada nas águas, e ela manifestou, e aí o Espírito ali disse, ela me deve, ela foi lá na minha casa me buscar. E aí eu perguntei pro irmão dela, o que foi que ela fez? Eita, rapaz, na época que mamãe adoeceu, que uma mulher que era bruxa fez um trabalho pra mamãe morreu na cama secando, minha irmã foi fazer outro trabalho pra destruir a bruxa. Eu fiz, olha, o diabo tá cobrando. Mas não era crente? E não tá na cruz do Calvário, toda aquela baboseira teológica? Isso não existe, né? Às vezes tem coisa que a gente cometeu na época do mundo, ou no começo da fé, enfim, o diabo fica usando aquilo ali, o diabo mente. Aí disse, eu não vou sair dela por causa disso. Eu falei, não, você vai sair. E aí cabe a mim conhecer a Bíblia e dizer o porquê que ele vai sair. Porque se ficar só no debate, o diabo não ia sair ali. E aí você começa a citar a palavra. Eu fiz, você vai sair sim, porque a Bíblia está dizendo que o escrito de dívida que constava contra ela foi encravado na cruz do Calvário, lá em Efésios. Então você vai sair agora. Aí ele foi e saiu. E eu disse, irmã, resista, viu? Porque ele vai querer voltar. Interessante que esse povo que fala essa teologia, que fica vomitando, porque o livro tal, no ano de 1500, e blá, não sei o que lá. O pessoal que vomita isso aí, né, na internet, você pode ver, eles não têm experiências espirituais. Todos aqueles que pregam falam, eu sou reformado, eu sou isso, eu reformei a sala com porcelanato, o quarto. Todas essas pessoas que pregam isso, você pode ver, não têm experiências espirituais. Não tem. E aqui está falando um pastor que eu me converti em igreja pentecostal, estudei em seminário teológico de pessoas que se diziam reformados. Passei por vários setores assim da fé e eu observo que em cada setor da fé o povo gosta de uma muletinha para se escorar. Eu sou pentecostal, é só fogo, é mistério, é fogo caindo, é raio. Aí ele se confia nisso aí. Eu carrego a bandeira do Pentecoste. Aí quem é do outro lado, eu sou reformado, eu só gosto de reforma, de casa, de apartamento. Aí a pessoa se confia naquilo. Então o povo cria religião, assim como os fariseus, os saduceus, e eles divergiam entre eles. Só que a fé ela é integral. Você precisa de uma Bíblia para você ler. E hoje, depois de viver todas essas experiências, eu entendo que o povo se apoia nessas muletas religiosas, mas você precisa viver uma experiência de fé, como eu vivi. Gente com poucos meses de crente, eu estava expulsando demônio. Entendeu? Aí eu vejo gente que é de igreja assim, que diz que é reformado, falando que os demônios da Universal são mentira. Pode ter encenação ali? Pode sim. Mas todos aqueles casos de possessão são mentira? Pode, toda aquilo ali é mentira? Como é que é mentira se eu não sei? Agora, eu que vivi experiências, eu congregando numa igreja pentecostal, ninguém na igreja que eu congregasse expulsava demônio. E eu fui expulsar um demônio na igreja. E o povo ficou assustado, porque ninguém nem manifestava ali. Vários cultos, ninguém nunca tinha manifestado. Quando eu estou lá no louvor, a mulher manifesta. E eu expulsei o demônio. Então, eu vivi experiência. Então, eu falo do que eu vivi. Eu não falo do livro que eu li nem do vídeo que eu assisti no YouTube, porque, particularmente, eu não assisto vídeo de nada de evangélico no YouTube. Eu não assisto. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Então, as três hipóteses que eu levanto, pelo fato de ser repetitivo, pode ser feitiçaria, pode ser só porque o diabo quer ficar mesmo, tá achando espaço, não tem resistência, e pode ser por algum pecado que ele está acusando a pessoa e quer ficar ali de algo que já passou faz tempo, que até a pessoa pediu perdão, mas ele continua. Tem tanta gente que fala comigo e diz assim, pastor, ore por mim, eu não me sinto perdoado, eu não me sinto perdoado. E fica sempre falando assim, o diabo fez hoje, pra mim tá ótimo, eu adoro uma pessoa que não se sente perdoada, porque eu fico trabalhando em cima daquilo o resto da vida. Então, eu levanto essas hipóteses aí pela repetição, tá certo? E só mais uma coisa que eu acrescentaria é que durante esse tempo todo que eu já ouvi muita gente, entre adolescente, jovem e mulher, né, que depois de adulta ou na vida da juventude, assim, tem uma vida sentimental totalmente destruída no casamento, no namoro e tudo, e também sempre pende muito pro lado promíscuo. Muitas falam que na infância houve abuso, né? Então, não sei se é o caso do irmão, mas em muitas situações, que também pessoas que, além de ter uma vida fracassada nesse sentido, elas têm sonhos recorrentes, né?
muitas delas, se não houve o abuso de fato, houve um aliciamento, houve alguma coisa que mexeu naquilo ali que não era para ter mexido naquele tempo, né? Então, não sei se é o caso do irmão, mas para muitas pessoas que possam viver isso, tem muita coisa que fica aí lá da infância, né? Então, aí fica o alerta até para quem é mãe, para quem é pai, vigiem nos seus filhos, nas suas filhas, porque a gente não sabe quem é que está, né, por perto delas, como é a índole das pessoas. E o diabo, ele é muito sutil, porque às vezes pega uma fragilidade em um momento específico ali que você fecha o olho por um minuto e aí vai tirar a inocência, vai perturbar uma criança e essa criança, quando cresce, tem uma vida fracassada, né? Agora, olha que interessante aqui que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: antes que se rompa o fio de prata, que se despedace o copo de ouro e que se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando o seguinte: antes que o corpo morra, né? Quando o corpo morrer, então é o pó voltando à terra. E o espírito voltar a Deus é o fio de prata se romper, né? Então, quando o pastor falou assim que às vezes o que acontece, às vezes não. Quando acontece algo no espiritual, acontece que o nosso corpo sente, é porque existe essa ligação. E essa ligação aqui, a Bíblia está falando que é chamada de fio de prata, né? Então, por exemplo, eu já ouvi uma situação de uma mulher, e essa mulher falou que ela tinha, com recorrência, paralisia do sono. E teve uma noite que ela estava sonhando e ela começou a sentir como se o corpo dela tivesse sendo centrifugado, só que para baixo. E era um redemoinho que puxava ela para baixo com uma força muito forte. Muito, muito forte. E ela tentava clamar o nome de Jesus, não conseguia. E ela tentava se mexer, não conseguia. Ela, mesmo com os olhos fechados, ela conseguia ver o quarto que ela estava dormindo, né, que estava com o marido dela, com os filhos. E ela sentia aquela pressão para baixo, era uma pressão que ia para baixo. Quando ela conseguiu clamar o nome de Jesus, que ela fez, Jesus me ajuda. Quando ela disse isso, o ar-condicionado disparou, a luz da casa apagou e o marido dela falou que teve um pipoco na casa, né? Como se fosse um curto-circuito naquele momento. E aí ela acordou assustada, né? Ela contando junto com o marido, e o marido falou pra gente que na hora ela acordou assim com o olho arregalado, desesperado, coração acelerado. E naquele momento ele disse assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu acho que faltou energia no bairro. E aí ele saiu para ir na rua e todas as casas estavam com energia normal. A única casa que perdeu a energia foi a casa dela, né? Então eu fico pensando assim, se é algo que é um sonho, por que tem a ver a casa sentir? Por que a casa sentiu? Será que realmente esse fio de prata, essa ligação, naquele momento ali, poderia estar causando nela, sabe o quê? Uma morte súbita, um infarto, alguma coisa que o diabo queria levar ela naquela circunstância e por aquele momento ali, digamos que tivesse um demônio que estava puxando ela para baixo naquele momento, tanto é que ela disse que sentiu centrifugando, né? E eu já vi até alguns demônios, né, quando está assim, eles relatando que eles giram, né? Então, ela sentiu o corpo dela girando para baixo com força e pressão, como se fosse um espírito da morte, e de repente a casa apaga e dá um pipoco, um curto-circuito no ar-condicionado, né? Disparou. O pastor estava lá também, ele ouviu essa situação, né? Foi uma das experiências assim que a gente ficou bem impressionado na época, mas realmente eu fico me perguntando assim, por que tem tanta gente que ainda não crê? Tem tanta gente que é cético e tem gente que crê em coisa que não existe, né? Eu acredito realmente que a gente veio de uma explosão de não sei o quê. E coisa que é verdadeira, que a gente vê, que é palpável, as pessoas ficam céticos, zombam, fica rindo e não dão crédito a isso. Mas é porque realmente o que está imperando muito nos dias de hoje é o espírito do engano, o espírito do erro, a da irreverência. Então esse espírito, ele faz as pessoas darem crédito ao engano e à mentira e fazem eles duvidarem e zombarem da verdade. Tá aqui a verdade, o branco, a pessoa não quer, mas tem um negócio preto, escuro, torto, a pessoa, ali tá certo, né? Então, existe esse fio de prata, e esse fio de prata realmente, enquanto a gente estiver vivo, ele está conectado entre a gente e Deus.
E o nosso copo de ouro, que é o nosso corpo, ele está aqui também. Só que vai chegar uma hora, né, que esse copo ele vai ser despedaçado e a gente vai voltar para a terra e vai virar pó novamente. E esse fio de prata ele vai ser rompido. E diz que o nosso espírito volta para Deus que o deu. Então, enquanto isso não acontece, enquanto a gente está vivo, a gente tem essa energia e essa ligação com o mundo espiritual, né? E é nesse momento que a gente precisa se entender, dar crédito, porque até teve uma vez que um rei, ele teve o sonho repetitivo, né? Primeiro ele sonhou com as vacas, depois ele sonhou com os trigos, o faraó. E aí, quando José foi interpretar, o que foi que ele disse? Deus está lhe mostrando repetidamente porque ele tem pressa. Então, vai ver que eu não sei, mas provavelmente Deus está com pressa para que esse irmão resolva, para que esse irmão desperte, para que esse irmão ele tenha ânimo, ele tenha força e diga assim, agora eu sei que o diabo está agindo nesse sentido e eu vou combater. Porque tem coisa que Deus não vai combater por nós, tem coisa que Deus vai mostrar e vai dizer assim, agora combata, né? Tem até algumas irmãs que pedem oração na rádio e elas dizem assim para mim, né? Olha, irmã, ore por essa causa, essa, para que Deus resolva, assim. Eu digo, irmã, vamos primeiro entender a sua situação. Você me conta a sua situação, eu vou orar, eu vou procurar algum texto bíblico, porque a minha palavra não serve de nada, então por isso que eu sempre procuro algum texto bíblico. E aí eu dou para a senhora o que a senhora está precisando, eu peço a Deus iluminação, eu digo, irmã, olha, a senhora está precisando disso. E aí a senhora vai combater em oração, porque a senhora combatendo em oração, a senhora vai ter resultado, né? Só que tem pessoas que não gostam de contar. Ela diz, tá bom, Deus sabe. Aí não quer chegar nessa parte. Elas querem que seja mágica, né? Que eu sei que não é o caso desse irmão aqui, porque esse irmão é um homem de oração. É um homem de Deus. Mas Deus está com pressa, porque Deus ele quer quebrar essa situação aí, que com certeza foi provocada pelo diabo. E Deus quer dar livramento a ele, né? Porque não é projeto de Deus que ele seja eunuco de um rei. Mas é projeto de Deus que ele seja um príncipe na casa do Senhor, né? Então, essa é a visão que o Senhor me trouxe. Amém, missionário, amém. É desse jeito, né? Deus ele tem planos de paz e de prosperidade para nós. O terceiro ponto que eu quero abordar para finalizar aqui essa questão é o que fazer, né? Porque não adianta só a gente desvendar, entender e o que fazer. Eu posso falar de situações práticas que eu já vivi, que outros irmãos já viveram e pessoas que nós ajudamos viveram, né? É basicamente o que está ali em Tiago. Sujeite-se a Deus, resiste o diabo, ele foge de você. Isso é em todos os casos. Mas o que é se sujeitar a Deus, né? Se sujeitar a Deus é algo bem genérico, né? E como a situação é específica, exige uma sujeição específica numa área, né? Nesse caso aqui, esse ataque espiritual que ocorre na vida do irmão, né? Então tem coisas que são específicas que Deus quer de nós, entendeu? Por exemplo, eu falei lá do irmão que ele sonhava cheirando cocaína. E ele disse, pastor, não aguento mais e fico com vontade de usar, o que eu faço? Eu disse, olha, você tem que se sujeitar a Deus. Não, mas eu estou me sujeitando, pastor, eu venho para o culto, eu dou dízimo. Não. Tem que ser algo específico. Uma coisa que eu observei, e eu pude falar porque eu observei, né? Era um caso que eu observava, fiz. Você continua com amizade, seguindo pessoas que você usava cocaína junto. Então como é que você quer não ser atacado? Como é que você quer se libertar disso? Se você continua em contato com as pessoas que você cheirava cocaína junto, que você andava junto, que você estava ali junto com elas. Como é que você quer ser liberto? Como é que você vai resistir ao diabo se você não está se sujeitando a Deus, né? Porque quando Deus fala para a gente se santificar significa se separar. E nesse caso específico, você não está nem se separando das pessoas com quem você consumia droga. Então você não tem como resistir ao diabo porque você não está sujeito a Deus. Santifique-se, afastando. Mas são meus amigos de infância, não sei o que eu fiz. Meu amigo, não importa. Você pregou para eles? Preguei. Eles querem Jesus agora? Não, então beleza. Se afaste e ora por eles. Não estou falando para se entregar. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, tal. Beleza. Você não pode estar ali. Porque você tem que escolher agora. Ou você fica de pé com Deus ou volta a cheirar pó. Você quer qual? Quero ficar de pé com Deus. Então tem que cortar isso aí. E aí depois que ele cortou, ele fez, e o que é que eu faço agora, pastor? Ainda estou tendo esses sonhos. Eu fiz agora, você vai orar, você vai jejuar. Ah, pastor, jejuar para mim é uma das piores coisas que existe. O senhor fala umas coisas, meu Deus do céu, quando o senhor fala jejuar, chega, sinceramente, me dá raiva quando o senhor fala.
Eu fiz, é porque você é dominado pela carne. Então pessoas dominadas pela carne não conseguem jejuar. Deixa eu te falar uma coisa pra você ficar com mais raiva ainda. Que tal fazer um jejum de 24 horas? Pastor, eu não consigo não, vou morrer, vou passar mal, vou parar no hospital, tenho certeza. Calma, irmão. Será que Jesus ia mandar a gente fazer uma coisa pra gente morrer? Até os médicos hoje estão aconselhando fazer jejum intermitente para o benefício do próprio corpo e a cura de doença. E tu vem com a conversa dessa, irmão, deixa de ser carnal, bora jejuar. Mas pastor, não sei o que. Aí a pessoa começa a jejuar. E aí, jejuei. E como foi teu jejum? Eu acordei, era 9h30. Aí eu tive aquela vontade de tomar café, sabe, pastor? Querendo comer. Aí eu segurei. Não comi. Aí quando foi assim, estourando ali 1h30 da tarde, não aguentei não. Fui almoçar. Eu fiz, isso não é jejum não, meu irmão. Às vezes tu sai pra ir atrás de uma coisa, resolver algo, tu esquece de tomar café, tu passa o dia na loja, num banco, num lugar, tu nem come e não percebe. Mas é porque jejum, isso não é jejum não. Vamos jejuar de verdade, varão. Até pra baixar essa barriga aí. Quem já viu crente barrigudo, meu irmão? Crente barrigudo não jejua não. E aí, o irmão foi e começou a jejuar. E o que foi que aconteceu? Dentro desse processo, a mentalidade dele mudou completamente. E aí teve uma coisa que eu nem ensinei que ele fez, mas que era correto. Quando ele tinha o sonho, ele se levantava de madrugada e repreendia, falando, Satanás, eu sei que tu tá aqui provocando isso. Eu te repreendo, pá. Eu fiz, e como foi que você aprendeu a fazer isso? Não, ele fez, pastor, na hora me veio esse pensamento que era isso. Ou seja, ele já começou a perceber a comunicação do Espírito Santo com ele, dizendo o que é para fazer. Então, quando a gente entra dentro desse processo de libertação, que a gente começa a entender as coisas, como é que funciona o mundo espiritual, que a gente se sujeita a Deus, que a gente entra no jejum e na oração, a gente começa a ouvir o Espírito Santo falar coisas específicas para a gente fazer. E aí ele começou a falar coisas específicas, fazer coisas específicas, que aí eu nem precisei mais ficar ensinando para ele. Eu peguei na mão dele, ensinei ele a andar, quando ele embalou, eu soltei a mão dele, ele foi-se embora. Entendeu? Então é assim que funciona. Tá bom? Então tá aqui a resposta. A gente poderia falar muito mais. Eu sei que o povo ama esse tema. O povo fala muito com a gente no WhatsApp. Pastor fala mais de batalha espiritual. O senhor fala cada coisa que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Mas a gente vai preparar algo. A gente vai falar, vai ensinar vocês que o mais importante hoje, mais urgente hoje para a igreja é a libertação. Porque esse blá blá blá, essa diarreia evangélica, que é só festa, como é que esse povo aguenta o ano todinho? É jantar de casais, é não sei o que, é passeio dos jovens, é retiro, é não sei o que lá, das senhoras, e bola, e festa, e compra camisa, e vem um cantor. Eu não sei como é que esse povo aguenta o ano todo, esse negócio é muito ruim, sabe? Por isso que eu falo que é uma diarreia evangélica. Não serve pra nada, só fede, entendeu? A gente precisa de coisa sólida, de algo que dê fundamento, que a gente entenda como funciona o mundo espiritual. Todas as religiões, as que praticam o mal, que faz tudo, o povo entende o que eles estão fazendo. E o povo que diz que é povo de Deus fica fazendo essas coisas toscas, entendeu? Então a gente precisa compreender a natureza das coisas espirituais. E em nome de Jesus a gente vai estar falando mais disso, vai estar abordando isso. Mas também vi sua questão, né? Porque às vezes os irmãos querem que a gente coloque no Socorro Vem do Alto coisa que nem é pergunta, é só desabafo. Tem gente que quer falar mal do pastor aqui no Socorro Vem do Alto, fala mal do marido, fala mal da esposa. Tem gente que quer só desabafar, gente, pelo amor de Deus. O Socorro Vem do Alto é um quadro onde você tem uma questão e você precisa de uma resposta. E a gente, à luz da Bíblia, vai te responder. Então envie sua pergunta para nós, tá bom? Para você que chegou agora, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas. E temos um canal no YouTube que é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus, você se inscreve lá porque a nossa programação é exibida aqui na rádio, mas ao mesmo tempo está sendo gravada para ser postada no dia seguinte no YouTube. Você pode acompanhar, compartilhar, você pode estudar com a nossa programação, tá bom? Então se inscreva no nosso canal. Lembrando que o nosso programa é mantido no ar aqui, não tem patrocínio, não tem comercial. Aqui quem mantém esse programa no ar é a oferta dos ouvintes, como eu falei no começo do programa. Então você pode nos ajudar a manter o programa no ar ofertando. E lembrando que todos os nossos ofertantes são cobertos de oração todos os dias. A gente tem gente orando todos os dias por quem oferta na rádio, tá bom? Então, pastor, como é que eu faço para ofertar? Você fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839
9105-6834. 83 é o DDD da Paraíba, de onde nós estamos fazendo a programação, né? Nós somos de João Pessoa, da Paraíba, capital da Paraíba, mas estamos aqui na 100.5, que fica em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, e a programação é exibida através do rádio para mais de 80 municípios na Paraíba. E nós temos que pagar o nosso horário de rádio a 100.5, né? As pessoas perguntavam, pastor, quanto é que o senhor ganha da 100.5 para transmitir o programa? Eu não ganho, eu comprei um horário para transmitir o programa. Então a gente está aqui no ar há praticamente 7 anos com a oferta dos ouvintes. Então, se torne ofertante. Se esse programa abençoa a tua casa e tua família, se torne ofertante, faça parte dele também, receba as nossas orações, esteja coberto por pessoas sérias que têm autoridade para orar pela tua vida, tá bom? Então, fale com a gente no WhatsApp 83, que é o DDD da Paraíba, 839-9105-6834. 839-9105-6834. Se você é de João Pessoa, da região metropolitana, pode falar com a gente que o motoboy pega a oferta na tua casa. E se você quer ir no banco da lotérica, fala com a gente que a gente envia a conta. E se você usa o Pix, melhor ainda, 839-9105-6834 é a chave Pix. Você pode fazer sua oferta, inclusive, agora, tá bom? E nos ajudar a manter o programa no ar. E você que está no YouTube aí nos acompanhando, você pode fazer sua oferta aí abrindo seu Pix e apontando aí para esse QR Code que está no canto da tela. E aí você vai poder também estar abençoando a programação e sendo abençoado, tá bom? Pessoal, vou fazer aqui um intervalo bem rápido para voltar aqui com a palavra nos profetas de última hora para abençoar a tua vida. Fica aí com esse louvor que daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Amém? Eu estava dialogando com a missionária, né? E ela estava levantando uma questão muito interessante que eu queria transmitir aqui para vocês. Isso eu acho que isso é muito importante para a tua fé. Ela falou assim: tem um povo que vive uma vida na igreja que o pessoal ou não entende o que Deus fala ou dá uma de doido. Porque tem pessoas que vivem uma fé de todo jeito, servindo a Deus, aí as coisas dão errado. Em vez de a pessoa refletir quando algo dá errado, pensar assim: o que será que eu estou fazendo de errado? O que está desalinhado aqui com a vontade de Deus? Não, tem gente que é tão maluco que a coisa está tão errada e a pessoa diz: mas também eu sei que está escrito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí é tão absurdo que se você perguntar à pessoa onde é que isso está escrito, ela não sabe. É Romanos 8, 28. E está escrito o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então as pessoas elas agem e elas falam de amar a Deus e de ser amadas por Deus dentro de uma relação totalmente maluca, onde a pessoa vive errado, as consequências vêm, a pessoa não tem coragem de encarar a consequência, de fazer uma reflexão para o conserto e diz: deixa acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Por exemplo, a mãe cria o filho todo errado, e aí o menino vai se envolvendo com coisa errada e tal, com droga, e aí ele, atropelado por um caminhão, empinando uma moto e morre. Aí a mãe vai e fala: mas deixa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí diz que Deus sabe todas as coisas e aplica isso aí. E que tal fazer uma reflexão e pensar assim: rapaz, será que eu amo a Deus? Será que Deus me ama? Será que essa relação de amor entre eu e Deus ela está alinhada com a palavra de Deus? Por que será que aconteceu isso, né? E fazer uma reflexão. E aí por esses dias a gente estava resolvendo um caso de uma irmã que ela estava com um monte de coisas alinhadas na vida dela, e dentro do diálogo da conversa ela: não, mas eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus e tal, e eu amo o Senhor, e eu sei também que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e tal. E ela falou ali e tentou dar um drible, né? Fazer uma jogada ensaiada com a missionária, mas contra a palavra não tem mentira. E aí eu disse assim, eu fiz: olha, missionária,
muito bonito, falou muita coisa bíblica a irmã, porém tem uma coisa. A Bíblia diz em João 14:23 que quem ama a Deus guarda a palavra de Deus. E essa irmã aí nem na Bíblia pega. E aí o bicho pegou, né? Porque como é que ela ama a Deus, ama Jesus, se Jesus está dizendo, quem me ama guarda a minha palavra? E qual a palavra dele? A Bíblia, tá tudo ali. E se essa irmã nem toca na Bíblia, como é que ela vai guardar a palavra? E quando fala guarda a minha palavra, não é pegar a Bíblia e guardar dentro do armário, botar debaixo da cama. Quando fala assim, quem me ama guarda a minha palavra, ou seja, quem me ama conserva a minha palavra. Quem me ama pega a minha palavra e bota dentro dela, do coração, do peito ali, guardado para ela praticar. Ou seja, está guardando os mandamentos, está praticando os mandamentos. Então Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra. E aí tem muita gente que fica achando que tudo coopera para o bem dele porque ele ama a Deus. E aí eu digo, se você não guarda a palavra de Deus, você não ama a Deus. Eu quero entrar nesse ponto na palavra, para que você entenda a palavra didática. Eu vejo pessoas que falam, eu amo demais Jesus, pastor, você não tem noção. Ai, pastor, Jesus é tudo para mim. Eu digo, irmã, que coisa linda, maravilhosa. Pastor, eu amo. Pastor, eu amo demais. Eu fiz amém, irmã, que coisa boa. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmã. Vem cá, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Aí eu vou e abro. João 14:23. Olha o que Jesus disse, irmã, uma coisa linda. Quem me ama, guarda a minha palavra. Ela, pastor, isso é bonito demais. Você sabe o que isso quer dizer, irmã? Quem me ama, estuda, aprende, conhece a minha palavra para praticar. E aí, irmã, a senhora não lê a Bíblia. Como é que a senhora vai guardar? Mas eu guardo no meu coração. Deus sabe do meu coração. Não funciona assim, não. As pessoas estão escolhendo o modo de amar a Deus. Não existe maneira de amar a Deus. Tem pessoas da igreja que é daquela ala, worship. É um templo preto, luz preta, aquela loucura. Quantos amam o Senhor? Eu amo o Senhor. Aí começa aquela meladeira. O paizinho está aqui, o Abba. Deixa fluir. Eu amo o Senhor. Não lê nem a Bíblia. Não lê nem a Bíblia. E Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra. Jesus falou o método, a maneira, a forma de como você ama Ele. É guardando a palavra. Entendeu? Você consegue compreender isso? Eu quero amar Jesus. Pronto, você vai estudar a palavra dele, vai guardar. Essa é a prova de amor que ele quer. Jesus não quer show, não quer música, né? Parece comovente. Às vezes as pessoas acham que eu sou duro, uma pessoa sem emoção. Não, eu choro. Quantas vezes no louvor eu chorei ali na presença de Deus? Eu choro, só que a minha fé eu não vivo chorando. Eu entendo que Deus está muito mais preocupado em eu examinar as escrituras e guardar a palavra. Jesus disse lá em João 5, examinar as escrituras, porque nelas é que contém a vida eterna. Ele fez, então quem me ama guarda a minha palavra. Então hoje é pregado um amor na igreja, amor por Jesus superficial. Como é que se ama Jesus? Às vezes está lá um cantor famoso cantando e ele diz, quantos amam o Senhor? Aí todo mundo fica gritando, assobiando, maneiro, uau, que massa. Aí a pessoa acha que está amando o Senhor por isso. Isso não é amar o Senhor. Isso não é amar o Senhor. Isso é histeria, isso é qualquer coisa. Às vezes está lá o templo preto, aquela luz, e você já está muito loucão lá, porque locais pretos com luz assim, ele muda a percepção sensorial da gente. A nossa percepção sensorial é alterada nesses locais, por isso que boate, prostíbulo, casa noturna usa muito isso, e a igreja agora também está usando. E você está ali totalmente alterado, aí joga aquela frequência ali no teclado, fazendo aquele som meio celestial, e você ali, aí chega uma pessoa e diz, a cantora, quem ama o paizinho? Ai, quem tá amando o paizinho? Aí você começa a chorar, ai Senhor, eu te amo, Jesus, eu amo o Senhor. E aí você acha que está amando Jesus. Só que Deus não leva nada para emoção. Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente tem que praticar um culto racional. E Jesus leva as coisas para a razão. E aí diz, quem me ama é fácil de me amar. É muito fácil, porque, presta atenção nisso aqui, antes de eu falar o que Jesus disse. Muitas pessoas dizem, você não sabe o que eu estou sentindo no meu coração. Não, Jesus não está procurando o que você está sentindo, não. Jesus diz, quem me ama guarda a minha palavra.
E quando você guarda a palavra de Deus, isso é uma coisa externa, tá? Todo mundo dá pra ver que você está guardando a palavra. Você não está roubando, não está mentindo, não está adulterando. Você não odeia as pessoas. Então ele diz, quem me ama, guarda a minha palavra. E eu só posso guardar algo que eu conheço, eu só posso praticar algo que eu conheço. Então se você nem lê a Bíblia, você não ama o Senhor. Isso é muito fácil de compreender. Tem gente até que simpatiza com Jesus, considera Jesus. Eu acredito que tem gente que simpatiza, considera. Agora, amar mesmo Jesus, para acontecer o que ele disse aqui, eu e o Pai vamos fazer morada nessa pessoa, ou seja, o Espírito, aí você tem que amar Jesus. E amar Jesus é conhecer a palavra dele e praticar. Uma das coisas que eu mais me interessei quando eu me converti, e até hoje, uma das coisas que eu mais gosto, é da palavra. Eu vou ser sincero com vocês numa coisa, talvez alguém se escandalize. Eu gosto mais da palavra do que de oração. Eu gosto mais da palavra do que de oração. Por quê? Eu tenho isso baseado nas minhas experiências pessoais. Desde que eu me converti, eu fui uma pessoa muito de ler Bíblia. E eu nunca fui negócio de livro, seminário de teologia. Quando eu fui estudar teologia, foi mais por obrigação. Meu pastor praticamente me obrigou a estudar. Eu não gostava. E eu falo pra vocês, não aprendi nada no seminário de teologia. Não aprendi nada para o ministério. Eu saí do seminário antes de concluir. Teve uma coisa tão ridícula que eu aprendi. Teve uma aula lá, como ministrar a Santa Ceia. E o pastor lá, um senhor de idade já, que está há muitos anos sendo professor ali, ele ensinou como partir o pão. Aí eu fiz, não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Então, naquele seminário, eu não aprendi praticamente nada que eu acho que foi relevante para o ministério. Eu aprendi Bíblia mesmo, trancado dentro de um quarto, com 3 traduções de Bíblia diferentes e um dicionário Aurélio. Porque na minha época, a internet era discada, você não tinha como fazer pesquisa no Google e também não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Então, eu aprendi Bíblia assim, estudando em casa. E aí, eu congreguei numa igreja que eu vi irmãos ali orar 1h30 de joelho. E eu dizia, meu amigo, eu nunca vou conseguir orar 1h30 de joelho. Como é que essa pessoa orou 1h30 de joelho? E eu olhava e tal, e achava bonito. E eu queria orar assim. E às vezes eu ia lá e ficava. E ficava até 1 hora de joelho. Mas só que eu não tinha mais nada para dizer. Aí eu ficava repetindo a mesma coisa que eu tinha dito. Aí eu lendo a Bíblia, Jesus falou assim, lá no início de Mateus, ensinando lições práticas para a nossa fé. Jesus falou, vocês quando for orar, não sejam como os hipócritas que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Quando orar, fecha a porta do quarto e ora assim. Aí ele, Pai nosso que estás no céu, ele ensina. Não usei de vãs repetições como os hipócritas, entendeu? E aí eu comecei a compreender algumas coisas. E eu vi ali pela experiência prática que muita gente na igreja que eu congregava orava mais de 1 hora, quase todo mundo. Eu acho que eu era a única pessoa que não orava mais de 1 hora lá na igreja. E todo mundo orava mais de 1 hora. Só que o povo tinha a vida completamente destruída, eram coisas terríveis na vida do povo, coisa que nem os ímpios estavam fazendo. Casamento destruído, finança destruída, a vida perturbada, enfermidades, coisa que só quem tem é gente endemoniado mesmo assim, sabe que é uma coisa latente. Até o povo de fora veio e dizia assim, para ser crente igual essa pessoa eu não quero ser. Eu entendi o quê? Esse povo ora muito, mas tem um espírito atrofiado. Não cresceram na graça, no conhecimento. Eles oram muito, mas são atrofiados espiritualmente. E só tem uma coisa que pode expandir e dar crescimento a eles, que é a palavra, que é o alimento. Tem uma música de uma cantora que diz assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Mentira. Quando Paulo fala de alimento na Bíblia, ele vai falar da palavra. Ele fala que leite é palavra papinha, para quem é neném. Mas alimento sólido, que é palavra sólida, é para gente madura na fé. Então a oração não é alimento. Então eu sempre tive preferência pela palavra, porque eu disse, ainda que minha vida de oração não ore 1, 2, 3, 6 horas, a palavra vai me dar direção, vai me dar vetor e vai me dar luz. O Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Eu fiz, então se eu tenho palavra, eu sempre vou ter luz, sempre vou saber andar. Eu vi irmão que orava ali 300 horas por dia. Eu disse, meu irmão, esse irmão altera o tempo para orar, ora muito. Aí quando a gente se reunia, o povo da igreja, o filho do irmão estava lá, quebrando janela, se pendurando em caixa de som, derrubando cadeira, batendo nas outras crianças. Eu digo, como é que um irmão ora tanto e tem um filho tão mal educado e encapetado? E aí eu olhava para mim, que não orava 300 horas como irmão, e eu nunca na minha vida tive filho para dar trabalho à igreja. Nunca, nem bebê. Eu levava bebê pro culto, não dava trabalho. E filhos tranquilos. Aí o povo dizia para mim, não pastor, isso é questão de genética. Eu fiz, é.
Então todos os filhos que eu tive a sorte de ter uma genética de serem assim, calmos, educados, centrados, equilibrados e conseguir conversar. E a senhora, irmã, teve o azar de ter 6 filhos e todos são assim. E quando você via, a irmã orava 2, 3 horas por dia e tinha todos os filhos encapetados. Então fica muito claro pra gente, diante da luz das Escrituras, que amar a Deus, para que o Senhor venha fazer morada em nossa vida, vai além dessa baboseira worship, vai além das 300 mil horas de oração. Não. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra, pratica. Quem me ama, conserva essa palavra viva na vida dele. Isso aí é notório a todos. Quando a gente é um praticante da palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, fazer uma pergunta. Como é que você vai praticar uma coisa que você não estuda? E lógico que aqui agora eu quero abrir um parênteses, tá? Tem pessoas que estão me ouvindo, que ouvem, eu tenho ouvintes que não concluíram seus estudos, que não aprenderam a ler. Tem pessoas que têm deficiência visual, entendeu? Então não estou falando para estas pessoas, né? Ainda que estes mesmos irmãos, né, que não podem, que não sabem ler e que não enxergam, tem a Bíblia narrada por Cid Moreira. E você pode pegar a Bíblia em áudio e ouvir. Aquele que é deficiente visual pode pedir para que alguém coloque a Bíblia para ele. E aí ele vai ouvir a Bíblia. E aquele que não sabe ler, do mesmo jeito que ele assiste um filme, assiste alguma coisa no celular, não sabe ler, pode colocar a Bíblia para ele, para ouvir. Que foi o que eu fiz com o irmão. Ele não sabia ler, eu tentei alfabetizar ele, não aprendeu. Eu disse: eu vou lhe dar a Bíblia em áudio. E aí toda vez que eu chegava na casa desse irmão, ele estava lá com o som ligado na Bíblia. E ele começou a saber um monte de coisa. Ele dizia: tá escrito no Salmo tal, tá escrito não sei aonde, tá escrito assim, tá escrito assim. E ele sabia o que estava na Bíblia, né? Sem saber ler. Então por quê? Porque ele amava a palavra de Deus, ele queria guardar. Aí Jesus fez isso, aí me ama. Então a gente precisa, pessoal, fazer um esforço na nossa vida para que a gente possa conhecer a palavra de Deus e praticar ela, porque é o único jeito de você amar Jesus, é o único jeito das coisas cooperarem para o seu bem. Quem sabe, tem gente que diz assim: parece que eu joguei pedra na cruz, tudo dá errado para mim, parece que tudo coopera contra mim. Eu fiz exatamente. Tudo tem um lado A e o lado B, o lado positivo e o negativo. Se está dizendo que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, lá em Romanos 8:28, do mesmo jeito, tudo vai cooperar para o mal de quem não gosta do Senhor, de quem odeia a Deus. E se Jesus está dizendo que quem ama a Deus é quem guarda a palavra dele, então quem não ama a ele é quem não guarda a palavra dele. Então tem gente dentro da igreja que não ama o Senhor. Entendeu? Por isso que tem um monte de igreja que o povo chama de igreja, e eu já disse para vocês, isso não é igreja. Locais que vivem cheio de festa, comida, balão, esses negócios, que toda semana tem isso, não é igreja. Não, mas no final da comida eles dão uma palavra, não sei o que. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é casa de oração. Jesus disse. Jesus expulsou os cambistas naquela época da porta do templo. E disse: este lugar é casa de oração. Agora imagina Jesus hoje, o que ele faria? Ele queimaria o povo vivo lá dentro. Porque o povo não é mais na porta do templo, é dentro. Virou restaurante, virou desfile de moda. Tem até pastora famosa ensinando as irmãs a se maquiar no púlpito. Maquiagem, isso, aquilo. Tem até mulher falando das práticas íntimas no altar, como se fosse pregação. Jesus hoje consumiria tudo com fogo. Na verdade ele vai consumir, né? Está escrito. Isso não é igreja. Então tem gente que está dando tudo errado na vida porque não ama a Deus. Porque você não ama o Senhor. E a única forma de você amar o Senhor é você conhecer e praticar a palavra dele. E a gente precisa fazer esse esforço, porque a gente está vivendo no tempo que é o tempo do ódio à palavra, não sei, a aversão. Acho que o povo sente enjoo, náusea quando fala em palavra. Eu até falei aqui, acho que foi semana passada, fui pregar numa igreja. Foi semana passada, no quadro Socorro Vem do Alto. Fui pregar numa igreja, louvor, igreja viva, pulando e tal. Oportunidade lá, o povo falando umas coisas engraçadas, o povo rindo. Quando eu abri a Bíblia, que eu comecei a pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra, meu amigo, olho vermelho, o povo cochilando e outros dormindo mesmo na hora da palavra. É enjoo pela palavra. Então, como a gente pode querer que as coisas cooperem para o nosso bem? Como a gente
pode abrir a boca e dizer que ama a Deus se a gente sente enjoo com a palavra dele. Eu às vezes tô em casa, né, antes do culto, no domingo, e aí eu boto assim, culto online, tem um bocado de culto no YouTube ao vivo, eu boto culto online. Quando eu clico nos cultos pra olhar lá, a maioria não tem palavra. A maioria não tem palavra. E quando você vai encontrar alguém pregando, não é o que está na Bíblia. E aí, pastor, como é que o senhor sabe que não está na Bíblia? Porque eu leio a Bíblia. É o único jeito de saber. Então, se você quer ser salvo, se você quer que as coisas cooperem para o seu bem, estude a palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler, já falei. Escute a Bíblia em áudio de Cid Moreira no YouTube. Mas, pastor, como é que eu vou pesquisar no YouTube se eu não sei nem escrever? Você aperta no microfonezinho que tem aí e fala assim, Bíblia em áudio Cid Moreira. Vai sair a Bíblia, você vai ouvir. Você vai ouvir a Bíblia. Tem tanta Bíblia em áudio, tem até aplicativo da Bíblia que está no celular, que se você der play, ele narra a Bíblia para você. Agora tem casos que são extraordinários, como eu conheci uns 3 ou 4 irmãos que não sabia ler e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Senhor, o irmão falou, eu orei, pastor, chorei, eu falei, Senhor, eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra, eu fico triste quando os irmãos vão ter uma oportunidade e que eles leem ali, chega a minha hora de ter a oportunidade, eu não sei ler. Me ensina. E depois de tempo, aprender a ler e se tornar pregadores da palavra de Deus. Amava tanta palavra que Deus fez, eu vou abrir teu entendimento. Deus pode ou não abrir o entendimento de alguém. E aí a pessoa aprendeu, então você precisa estudar a palavra. Uma vez eu estava falando com a irmã, e disse, irmã, a senhora precisa comprovar seu amor por Deus, não falando que ama, essa coisa não, irmã, que Deus conhece meu coração, não, irmã. A senhora precisa comprovar esse amor estudando a palavra de Deus para entender o que Deus quer. Porque a única forma de Deus falar com a senhora o que Ele quer é pela palavra. E se a senhora não estuda, a senhora não vai saber o que Ele quer e, consequentemente, não vai praticar o que Ele quer. E, consequentemente, isso vai mostrar que a senhora não ama a Deus. Aí eu fiz, tá aqui uma Bíblia, eu dei pra ela. Ela fez, pra que eu quero isso? E isso, uma irmã que estava na igreja há mais de 20 anos. Como é que você pode estar na igreja há 20 anos e nunca ler a Bíblia? Você já imaginou isso? Você há 20 anos congregando, nunca lê a Bíblia. E a pessoa jurando que vai ser salvo. Quando chegar naquele dia, Senhor, eu estava na tua casa todo dia e tal. O Senhor vai falar, eu não te conheço. A missionária está lembrando aqui do irmão que esqueceu a Bíblia na igreja. Ficou lá quase 1 ano. E eu disse, deixa aí, ninguém avisa ele que ele perdeu essa Bíblia. Vamos ver. E ele vindo sem a Bíblia e tal, e aquele negócio, eu fiz, sabe por que ele não percebe que ele esqueceu a Bíblia? Porque ele não lê a Bíblia. Já tinha irmão que esquecia a Bíblia, tipo assim, quando estava no caminho para casa, aí voltava, o que foi? Minha Bíblia, pastor, ficou aí. Eu fiz, você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, porque lembrou no caminho, né? E tinha gente que dizia, pastor, minha Bíblia ficou lá na igreja, guarde lá que amanhã, na segunda-feira, eu pego. E tem pessoas que a Bíblia ficou lá. Teve gente que saiu da igreja, que congregava com a gente, foi para outra congregação e a Bíblia continuou lá. E se fosse o celular, esqueceria? Não. E teve gente que o irmão abre a Bíblia aí e tal. Quando o irmão abria a Bíblia, aquelas páginas coladas, sabe? Que é aquela folha nova de Bíblia que nunca foi aberta. Eu fiz isso aí, nunca leu a Bíblia. Então hoje a gente tem uma crise. Essa crise que a gente vive no Evangelho, só para encerrar aqui, esse negócio que você vê de adultério, prostituição de pastor, de irmão de igreja, roubo, o povo roubando o povo, tirando dinheiro das pessoas, enganando, mentindo, todo tipo de desgraça que tem dentro da igreja hoje, isso é uma crise pela falta da palavra, porque o provérbio vai dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando o provérbio fala que não havendo profecia, o povo se corrompe, se referia aos profetas que prediziam a palavra de Deus, só que hoje a gente não precisa disso, porque a gente tem a Bíblia. Então, não havendo a profecia, a palavra hoje dentro da igreja, o povo está corrompido. E aí acontece isso, a gente tem isso hoje. Então essa crise, ela é proveniente dessa prática que as pessoas têm hoje. E eu estou tentando te ensinar aqui como você amar a Deus. Se você ama realmente Jesus, a partir de hoje, essa palavra, você vai se esforçar para aprender a palavra de Deus e pôr em prática. E você vai ver e fazer prova comigo. Se daqui para dezembro, a tua vida não vai ter mudado drasticamente de agora, de julho até dezembro. Se você começar a amar o Senhor com prova, estudando, meditando, buscando a palavra
de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês aqui, tá bom? Pessoal, nossas horas já se avançaram muito aqui, eu não tenho nem tempo para me despedir de vocês aqui, mas eu só quero lembrar você que chegou depois, que esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente tá aqui na frequência da 100.5, a gente tá no site e também estamos no YouTube, tá bom? Então você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, porque a programação está sendo gravada e vai ser postada lá. Qual é o canal, pastor? Bota aí no buscador, RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Se inscreva no canal, você pode comentar, pode compartilhar, você pode estudar lá com tantas ministrações que tem aí no nosso canal do YouTube, e você pode estar compartilhando com outras pessoas e pedindo para eles se inscreverem para aprender e crescer também junto com a gente. Lembrando que nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, então você também pode ajudar a pagar o nosso horário na 100.5. Se você está sendo abençoado, você pode abençoar de volta enviando a sua oferta através do Pix, que é o WhatsApp do nosso programa, que é o 839-9105-6834. 83, DDD do Paraíba, tem o 9 na frente, então fica 839-9105-6834, é o WhatsApp. Se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, você pode falar com a gente, nosso motoboy pode pegar a oferta na tua casa, e se você não quiser, você fala com a gente, que preferir de outro modo, você fala com a gente pelo WhatsApp, que a gente dá o número de uma conta, de uma lotérica, e você pode fazer o teu depósito e estar abençoando essa obra, está sendo coberto de oração, tá bom? Pessoal, no mais é isso, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, até essas horas aqui acompanhando, sendo abençoados. Se assim Deus nos permitir, quinta-feira que vem estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.